Boa noite, meu povo! Mais uma quinta-feira de maratona de lives do Movimento Traz Felicidade. E hoje a gente tem um convidado super especial. Bernardo Steinberg vai bater um papo com a gente sobre resiliência física e administração do estresse. Gente, Bernardo já tem cadeira cativa aqui, né? A terceira participação dele aí na nossa maratona de live. E a gente, de verdade, está muito feliz, viu, B? Pela sua presença aí mais uma vez. Vamos chegando, pessoal. Pessoal que está entrando, pega o aviãozinho aqui, ajuda a gente a divulgar essa live, ajuda a gente a enviar essa live para outras pessoas, que eu tenho certeza que ela tá imperdível, gente. Olha lá, olha só. Algum de vocês aí já se pegou querendo aquele resultado imediato, ter aquele corpo pro verão, entrar naquela roupa para aquela festa? Algum de vocês já se pegou aí nesse pensamento? Pois é, né, gente? Só que esses resultados aí momentâneos, eles dificilmente vão trabalhar aí a nossa resiliência física, a nossa resiliência mental, né? Que é o que a gente vai discutir hoje com o B, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, sobre sistema de treino. Vamos falar um pouquinho do TACFIT, que fala muito disso, dessa questão da administração do estresse. Então isso é muito legal. E aí acompanha meu raciocínio aqui, ó. Vamos falar de resiliência física, aquele termo ali da física. É a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E aí agora, vamos falar da resiliência humana. Capacidade em lidar com situações emocionais desfavoráveis, de se remodelar a partir dessas experiências e seguir em frente. Mas com outro molde, não se retorna à forma anterior. A resiliência, meu povo, é um processo a ser trabalhado, não é uma capacidade inata. E eu tenho certeza que os resultados que a gente busca para o nosso corpo, para o nosso físico, para a nossa mente, para a gente levar isso para uma vida saudável, é um processo. E a gente precisa saber como trabalhar isso da melhor forma possível. Bom, deixa eu ver aqui se o Armando já entrou. Te chamando aí. Daqui a pouquinho a gente chama o B. Vê se chegou aí para você, Armando. Tô vendo muita gente aqui. Denise, Felipe, Carmen, obrigada, Carmen, por você estar aqui, viu? Boa noite, produção. Boa noite, produtora. Boa noite, pessoal. Denise, essa é hora de estar acordada, Denise? Já está dormindo? Não, tô brincando. Fica aqui com a gente. Que honra, Denise, assistindo a gente lá em Portugal, Denise. Obrigada, viu? Gratidão. E aí, bom, produtora? E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem? Estamos prontos para conversar com o Bernardo Steinberg. Estamos prontos, Bernardo Steinberg. Aqui, me conta uma coisa, gente. O meu som tá bom? Vocês acham que eu preciso de fone? Tá tudo certo? Ai, Denise, ó, também amamos você. Saudade, Toquinho entrou. Você tá me ouvindo bem, produção? Tudo certo, tranquilo. Tu viu que eu tô num ambiente novo hoje, ó. É, eu tenho dois de você, meu Deus. Um só já... que eu não tava me cabendo em mim hoje, eu preferi fazer perto do espelho, para dividir um pouco. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Perfeito. Então vamos bater um papo legal aqui com o B, que já tem cadeira cativa, né? Tudo certo, Amora? Então tá bom. O Bernardo já tem cadeira cativa aqui com a gente, a terceira participação dele. Deixa eu ver. Isso mesmo. B já tá na área, B já tá na tá área. Por aí? Show de bola. Vamos discutir um pouquinho sobre resiliência física, né, Rafa? E estresse. Oi. Administração. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo certo. Dá pra me ouvir bem aí? Tudo certo. Tá, tudo certo. Maravilha. Maravilha. Então, gente, valeu pelo convite aí, né? Mais uma vez. Vem aqui, pela terceira vez, né, B? Estava escutando a sua introdução muito boa. Como sempre. Obrigada. Também, tá? É um prazer estar aqui com vocês, galera. Que bom. Boa a gente fica muito tá aí na live. De você ter aceitado aí nosso convite. Com certeza, é um prazer. Coisa boa. Gente, essa quinta edição, né, para quem
não viu as outras edições, essa edição surgiu de uma forma super... como que eu posso dizer, Armando? Perdi a palavra aqui. A quinta edição surgiu de uma forma inesperada, de um momento de uma conversa entre amigos, e a conversa fluiu para coisas muito legais, né? Para ideias muito legais, e a gente resolveu que achou que era interessante trazer essa conversa para a quinta edição da Maratona de Live. Exatamente. A quinta edição dos amigos, uma quinta edição muito especial. E, bem, eu vou passar a palavra para você. Eu sei que todo mundo é o Bernardo, né, gente? Mas mesmo assim, se apresente, fala pra gente quem é o Bernardo. A casa é sua, a live é sua, manda ver. Bom, pessoal, acho que eu tenho que dar uma introdução por que eu vou falar de resiliência, né? Como se fosse assim, algum exemplo de resiliência, sei lá. Então eu tenho que explicar um pouco assim, por que eu vou falar disso, né? Por que a gente chegou a esse tema. Mas basicamente assim, a minha história com fitness, eu não gosto muito mais desse termo, porque ele, às vezes é até pejorativo, né? Na cabeça de muitas pessoas, fitness está associado a só uma questão estética, mas na verdade é aptidão. Eu comecei a treinar porque eu queria me sentir mais forte e assim, eu queria melhorar a minha parte estética também. Muitas pessoas começam a fazer exercício por causa disso, né? Porque querem se sentir mais bonitas. Então, na juventude eu comecei porque eu tinha vontade de ter algumas habilidades, eu já tinha interesse em habilidades, tinha interesse em me sentir mais bonito e mais forte, mas sempre tive muitos pontos fracos, né? Como todo mundo tem, mas sofri com muitas lesões no processo, isso mesmo antes de fazer educação física, por excessos também, eu normalmente errei por excesso, para mais. Tá? Então, algumas pessoas pecam por fazer pouco demais, outras erram pela quantidade excessiva, ou pelo excesso de estresse aplicado. Nós vamos discutir isso mais à frente, mas a minha questão era sempre assim, fazer coisas muito radicais, métodos muito intensivos e querendo comprimir um ganho de resultado em um prazo muito curto, que é o que a gente vê na realidade das pessoas aí atrás do verão, né? Ou, no meu caso, eu queria uma habilidade, eu ia atrás dela e queria fazer ela em um dia. Então, assim, a carga que o corpo sofria era muito grande. E com o tempo se passando, né, você começa a cansar de sentir dor, de se sentir prejudicado pelo que você faz e começa a tentar buscar uma coisa mais inteligente e sustentável. Porque o que a gente tem de mais importante é o tempo, e esse tempo é muito valioso, você vai tendo cada vez uma percepção de menos tempo e como conciliar todos os cuidados. Então eu mudei a minha intenção de estudo, de prática, para justamente entender como administrar o tempo, administrar exercícios, intensidades, para ter resultado e longevidade ao mesmo tempo. Então esse foi o background. Eu comecei buscando só estética. Eu falava assim, eu lembro na época, antes de começo da faculdade, que eu queria overtraining, eu queria um treino tão pesado. Então assim, é uma mentalidade, né? Aquela coisa do no pain, no gain puro. Sim, sem buscar entender melhor os componentes do treino, como fazer um desenvolvimento prolongado, sustentável. Então eu tinha essa mentalidade, né? E eu fui tendo vários episódios de lesão que foram me fazendo aprender e, inclusive, evoluir, porque aí eu tive a capacidade de sentir o que muitas pessoas sentem, né? E eu não conseguia entender como professor como acessar alunos que sentem dor, o que eu vou fazer para a pessoa não sentir dor. Então, assim, eu tive que lesionar bastante para começar a sentir na pele o que as pessoas sentem, né? Muita dor, muito desconforto. Então, esse é o começo da jornada. Lesões em cima de lesões, em cima de maus julgamentos e más decisões, mas que foram contribuindo para um amadurecimento. Essa é uma introdução, assim, sabe, desse tema todo. Sim. Eu não falou uma coisa muito legal aí no... Não, assim, porque eu já fiz muitos cursos, né, relacionados a isso. Nós vamos falar do TACFIT mais para frente. Tá. Sim. Deixa eu puxar uma coisa que você falou aí no final da tua apresentação. Falou de dor, de lesão e dor. Como acessar pessoas, eu aprendi a acessar pessoas que têm dor e como introduzi-las no treinamento com essa situação de dor. Como enxergar essa pessoa que tem algum tipo de dor, que seja uma hernia de disco, ou uma lesão no joelho, quadril, o que for, punho, e como, ao mesmo tempo que essa pessoa tem dor, como introduzir ela num treinamento que seja efetivo, que traga resultado. Uhum.
Olha, na verdade existem inúmeros métodos e meios, né? A primeira recomendação é quem está com uma lesão aguda não diagnosticada, a primeira coisa é buscar um profissional para fazer um diagnóstico. Isso é uma coisa que eu errei. Eu tive dor lombar durante anos sem fazer uma investigação. Tive episódios de acidente. E assim, quando a coisa ficou feia mesmo, eu fui fazer uma ressonância, eu tinha uma hérnia. É um processo prolongado de desgaste, de disfunção, de mau uso, de abuso, que leva você, às vezes, a um desgaste crônico e mais difícil de ser tratado. Então, a primeira parte é detecção, fazer exames com os profissionais. E se você tem uma coisa que não está tratada, você fazer um investimento com um fisioterapeuta para ter um primeiro passo com alguém que vai estar habilitado para lidar com você caso você tenha uma reincidência. Porque muitas vezes o que vai te curar é uma pequena dose do próprio veneno que causou a disfunção, a lesão, entendeu? Então você vai ter que readaptar o tendão, o ligamento, seja a estrutura que for, através do próprio movimento que causou a lesão em alguns casos. Só que aí tá. Então a primeira coisa é você investigar com um profissional. Considerando que a pessoa vai trabalhar com um profissional de educação física para continuar treinando, a gente vai ter sempre assim, não é tampar o sol com a peneira, mas a área mais sensível que está lesionada vai precisar de uma atenção, mas você não pode colocar muita carga de trabalho imediatamente, tá? Então, por exemplo, o que você falou do punho, cada caso é um caso, vem envolver muito estudo isso, né? Por isso que eu lesionei várias coisas, foi bom para mim. Eu tive que estudar cada caso. Mas um punho lesionado, você vai ter que criar estratégias, identificar qual tipo de movimento, qual tipo de sobrecarga causou a lesão, para entender qual estrutura foi lesionada. E aí, qual estratégia? Você vai começar com exercícios de cadeia cinética aberta, que vão ter menor incidência de sobrecarga, e você vai permitir trabalhar a mobilidade, né, o controle motor, o ganho de ADM, que pode ter sido perdido, tá? Mas, basicamente, assim, eu não gosto de roteiro, mas a primeira coisa que você tem que avaliar é a articulação por articulação do indivíduo e ver o que funciona e o que não funciona. Porque isso pode predizer também a chance que o indivíduo vai ter de lesionar aquela articulação. Então, se a pessoa tem uma ADM muito pobre de ombro, pouco controle, e você vai querer fazer exercício de força ali, em algum momento vai acontecer uma lesão, um desgaste. Porque se ela não tem ADM sem sobrecarga, quem dirá com sobrecarga externa, tá? Então, a primeira parte é você saber avaliar e saber entender qual que é a função de cada articulação. Essa é a unidade básica de movimento, tá? Que a gente vai chegar em resiliência, a gente vai falar do aspecto físico e mental. Eu acredito no corpo integral, mas para a gente analisar é importante entender esse aspecto mental, cognitivo, que envolve traumas mentais e também tem um aspecto físico, né? A primeira unidade de movimento, basicamente, são as articulações. Se você tem um trauma numa articulação, vamos supor, no ombro aqui, você vai comprometer tudo para baixo, porque às vezes vai limitar aqui e não vai conseguir executar força também na mão, ou o sistema de alavanca vai ficar comprometido. Então, é imperativo, mesmo uma pessoa chega sem reclamar de dor, avaliar se as articulações funcionam minimamente bem, se elas têm amplitude, se tem um nível de controle, tá? Porque isso vai dizer se você pode colocar carga numa articulação ou não. Como que você vai progredir no treino vai depender disso, de articulações funcionais. Então, a prioridade número 1 de treino de força e que a gente fala de condicionamento seria recondicionar as articulações para o nível mínimo necessário para você fazer exploração de movimentos amplos, movimentos naturais, chame do que for, tá? Então, não adianta você querer fazer crawling, por exemplo, tá? Eu tô falando uma coisa assim, você fala, crawling é excelente para todo mundo. Se a pessoa está muito desintegrada mesmo, sem a capacidade de isolar assim, um punho, um tornozelo, o pé dela dói, o hálux já quebrou, ela não consegue pôr o pé no chão, ela não consegue colocar a mão no chão. Então, dificilmente ela vai conseguir integrar tudo isso num gesto mais complexo, de foco externo também. Tá dando um chadinho aí? Não sei se eu tô escutando um chadinho, tá dando um retorno. Tá ok? Tá dando um pouquinho, mas tá tranquilo. Tá bem mínimo assim, Bê. Tá, então beleza, olha só. Atrapalhando o pessoal. Então a primeira unidade para você explorar qualquer tipo de movimento, seja fazer supino na academia, fazer treino de força, seria avaliar as articulações, se tudo funciona e se não funciona, o quanto que não funciona.
se é uma disfunção aberrante. Às vezes a pessoa já chega com reclamação de dor e artrose, artrite, algum tipo de desgaste. Então você tem que fazer essa averiguação, tá? Aí que é o problema, né? Você falar assim, a pessoa que chega preocupada com a estética, ela tem um imediatismo ainda que quer secar a barriga, que é isso, que é aquilo, um monte de prioridades que ela tem na cabeça dela lá, mas que ela não entende a base da pirâmide, né? Você às vezes é um incompetente inconsciente, você nem sabe do que você não sabe, você não sabe que o punho deveria ser forte, você tá ali, eu quero um bíceps grandão, mas o punho não tem nem flexão, nem extensão, e aí você começa o processo totalmente invertido. O certo seria você começar refortalecendo e ganhar confiança nas articulações. É um tempo que a maioria das pessoas não está afim e não tem disposição de investir. Porque as pessoas precisam, às vezes, passar por muita dor para ela falar chega. Entendeu? Então, assim, ela precisa de realmente passar por um momento de muita dor e um trauma para ela falar assim, olha, tem como mudar, mas vai envolver a ação. Tá? Eu mesmo sou uma pessoa que machuquei mesmo depois de ter muito conhecimento avançado. E aí, você fala, nossa, como é que eu saio dessa hérnia? Ela reincide, reincide. O que falta, às vezes, é tempo de dedicação mesmo, fazer o trabalho, sabe? Porque a gente fala aquela frase, assim, é muito comum a gente falar, conhecimento é poder. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Conhecimento, eu não acredito que seja poder. Porque, na verdade, a ação é poder. Conhecimento é uma potencialidade. Enquanto você não expressa o conhecimento em ação, ele não serve para nada. Tá? Isso é uma frase do Bruce Lee. Saber não é o suficiente, você precisa agir. É muito simples, mas a gente fica nessa. Então a gente é viciado em informação e conhecimento, faz inúmeras certificações, mas quantas horas você passou fazendo aquele trabalho para ver o efeito funcional que ele causa, né? Você fala, Carlos, vou fazer circundução de ombro aqui. Quantas repetições você fez para gerar adaptação e perceber o resultado que isso causa no corpo? Então, é uma questão, muitas vezes, de falta de trabalho, não é nem falta de conhecimento. Tá? Então, isso que eu reparo muito. E como mudar esse paradigma? Né? Como você tomar ação? Como você ser mais proativo? Esse que é o ponto, eu acho. Porque tem muita informação disponível. Quantas pessoas postam rotinas e mais rotinas, colocam coisas, como fazer o punho ficar forte? Quantas pessoas estão pegando e fazendo essas rotinas? É isso que a gente tem que começar a perguntar. Então, assim... Pode entrar, mano. O Dedé sugeriu que se você baixar um pouquinho o volume do seu celular, esse retorno, ele... Eu acho que pode ser o retorno. Não vai acontecer. Eu baixei. Melhorou? Tá. Vamos vendo agora. Conversando agora, vamos ver. Eu não estou com o microfone. Pedro falou uma coisa muito certa, né? Claro que a gente vai entrar na questão da administração de estresse, da resistência física, mas eu acho que isso é muito importante. É o que a gente vem discutindo, eu e a Rafa já discutimos sobre isso, que é a questão da higiene física. Aquilo que você tem que tomar para si, dos seus cuidados com a sua saúde, entende? Então, assim, o CARS, por exemplo, você citou o CARS. O CARS é um trabalho muito simples que eu posso fazer em casa. Eu não preciso ir para a academia na frente do meu professor para fazer o CARS. Entendeu? E tem gente que falou assim para mim, mas eu entreguei para meus alunos os vídeos de CARS. E aí o aluno disse assim, mas tu está entregando de graça? Né? Tu está entregando teu trabalho de graça? Eu disse, mas se eu gastar o meu tempo da aula dos alunos fazendo CARS, ele não vai treinar. Exato. Entende? Exato. Eu preciso que ele faça em casa, porque ele tem que querer aprender a ter autonomia para cuidar da sua saúde. E não jogar toda essa dependência pro profissional. Perfeito. Sabe? Aí você está falando desse caso específico do personal trainer, da pessoa que tem esse benefício, sim, esse luxo. É uma condição muito especial para evoluir. Mas vamos lá, então. A gente tem que mudar, igual eu estava falando, do paradigma. As pessoas têm uma relação com o exercício. Só fazer analogia assim, com relação à alimentação. Hoje está muito em voga falar de jejum, a pessoa fazer uma refeição no dia. Só que isso não está no consenso da maioria. E se você conversar até com grande parte de nutricionistas, eles vão discordar desse ponto. Que é uma abordagem agressiva, né? Eu vou ficar o dia inteiro sem comer e vou fazer uma grande refeição no final do dia, por exemplo. É uma coisa que você fala, não, absurdo. Tem que comer pelo menos 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. E movimento, a gente aceita isso como uma coisa real também. Eu vou ficar o dia inteiro sentado na cadeira e eu vou ter 1 hora, uma fatia do dia, em que eu vou condensar tudo que eu vou fazer de movimento naquela hora. Então, é um paradigma que é igualzinho à relação com a alimentação. Pode ser bom? Pode. Eu uso várias divisões de treino, várias abordagens. Tem momentos que eu estou com o tempo comprometido, eu vou conseguir fazer 1 hora em um período do dia. Só que hoje, cada vez mais, eu tento colocar como se fosse um alimento.
o movimento, entendeu? Então, as coisas que eu tenho mais carência, uma vez por dia, eu vou para aplicar uma carga de treino que eu especulei, que eu programei, eu projetei ela. Isso é um treino sistemático, uma abordagem metodológica mais, vamos dizer assim, bem mais matemática para o que você vai fazer de treino. Só que você pode praticar, fazer muito volume de exercício, de movimento ao longo do dia, sem ter que necessariamente preocupar com quantidade, né? Às vezes você pode nem mesmo preocupar até com a qualidade, tá? Eu vou tentar me explicar melhor. O próprio CARS, quem conhece esse método de fazer a rotação articular, você vai fazer de forma lenta, controlada. Em algum momento, por que não soltar também o círculo, fazer de forma intuitiva, sentir uma energia centrífuga? Então, existem tantas formas de explorar, mas você vai ter que tentar trazer. Igual, por exemplo, você está com fome, você vai lá na geladeira, abre e pega uma coisa para você beliscar. Você está com a lombar incomodada, você não faz nada a respeito. No máximo, você toma um remédio. Então, você deveria ter um repertório. A fase de construção de repertório é mais difícil, mas quando você tem um mínimo repertório, você sabe alimentar o seu corpo com o que ele precisa. Qual tipo de movimento, tá? É processo. As coisas nunca são rápidas como a gente gostaria. O método rápido é a pílula, tá? A pílula vermelha ou azul, tanto faz, é o método rápido. O método longo é o método da experiência direta. Você fazer, você sentir, você testar e você no dia seguinte se recuperar para poder colocar mais carga, tá? Para as pessoas começarem a acumular volume de exercício, elas têm que começar a se propor a fazer uma rotina dessas que ela pegou no YouTube, que ela tem um professor que gosta. Faz 5 minutos, faz 10 minutos a mais, num horário alternativo, à noite. Na hora de ver o Netflix, você faz a rotina no solo, entendeu? Então você vai começar a unir o útil ao agradável. E até a faxina de casa, às vezes você tem que passar o aspirador, você vai e faz uma série de push-up no meio. Não tem problema. Não fale sobre aspirador muito assim, de sabe? Eu fiz uma série de peito, eu não posso estimular mais nada do corpo. Então você fica, vamos dizer, com um corpo bonito, mas ele não tem uma utilidade imediata. Se você tiver necessidade de empurrar um carro, você vai falar, não, eu vou catabolizar meu músculo. Então, a relação com o movimento, você tem que estar mais... construir prontidão, sabe? Então, assim, eu vou agachar, eu vou ter que fazer meia hora de preparação para fazer um agachamento. A gente tem que começar a estimular essas articulações para construir prontidão, tá? Então, é uma construção de volume gradual. Você começa com 5 minutos além do que você já faz na academia. Se você não faz academia, começa a ir para um treino, tá? Contrata um professor. Mas se você já faz, quebra esse paradigma de uma refeição, um treino por dia, entendeu? Começa a colocar movimentos que você sentiu que são necessários e pratica eles, sem pôr número, quantidade. Tenta explorar, sentir. Esse é o primeiro começo que eu colocaria, assim, sabe? Com uma pessoa que está querendo saber como acrescentar mais exercício, que não vai te destruir. Porque muitas pessoas transferem um vício, um hábito, e descarregam no exercício, aumentam a quantidade. Então vão colocando corrida, aí colocam uma aula de ciclismo, mais a musculação, e o corpo estoura em um mês. Por quê? O corpo aguenta muito trabalho. Isso faz parte da resiliência, mas ele aguenta muito trabalho se você for ondulando os tipos de intensidade. Um trabalho mais voltado para recuperação e controle físico, um trabalho voltado para força isométrica, estabilidade, né? Um trabalho mais de resistência. Então você consegue ir fazendo uma manutenção de grandes volumes de treino, de prática, tá? Então, assim, a gente tem que aprender a criar equilíbrio. Eu tô numa crescente, você me acompanhou, Armando, no final do ano eu tava em crise de dor lombar. Isso. A gente tava junto nessa aí. Eu fiquei até teu parceiro no final, fiquei com uma crisezinha junto contigo. Foi, a gente compartilhou ela em sinergia. Você sentiu a dor e vou ativar a minha também. Vou ser parceiro do B aqui, ó. Vamos lá. É isso mesmo, funciona isso, tá? Então, é muito interessante. Fala aí. É muito interessante isso tudo que você falou, porque as pessoas realmente elas colocam a atividade física como a única refeição do dia, né? Como a única prática do dia, e olhe lá. Às vezes essa refeição, essa prática, esse treinamento nem é tão bem feito assim, né? E aí a hora que você fala em aumentar um pouco esse cardápio de movimento durante o dia, de repente a pessoa fala assim, ah, pronto, eu já não consigo uma refeição, vou ter que fazer 2. Não consigo um treino, vou ter que fazer 2. Mas é muito interessante isso, porque a gente precisa realmente
eu acredito que tem muita gente, muitos profissionais aqui, que eu já vi aqui, que entraram, e muitos praticantes, o profissional entregar esse para casa para os alunos, né, para que a gente possa ser um pouco mais assertivo, de fato, ali no treino, e que essa pessoa ela tenha o ato mesmo de fazer essa higiene física, né, de levantar e falar assim, olha, eu vou escovar meu dente, vou fazer uma meditação, vou fazer um trabalho respiratório, vou fazer um CARS, porque mais tarde eu tenho um treino. E isso, gente, isso não toma, caramba, isso não toma 20 minutos, né? Se você conseguir se concentrar ali, se organizar, você acorda pela manhã ali, 15 minutinhos, você faz uma belíssima higiene física e mental, vai para o seu trabalho e depois você ainda treina. Né? Então, a gente talvez já possa até começar a entrar aí nessa questão do tema da live, da resiliência, né? Que não, a gente eu e tá a Amanda... total nele já. Inclusive, olha só, a gente vai ter que colocar um ponto assim, que é o seguinte, a gente tem duas palavras que são importantes, a resiliência e a dureza. A gente não chega muito a falar na dureza, que é o toughness que eles falam, né? Toughness. Sim. Então, a resiliência, ela tem mais a ver com altos e baixos, com falhas subsequentes. Então, na verdade, quem constrói muita resiliência é quem está disposto a, em algum nível, se arriscar e tomar as ações. Então, você vai ter pontos de queda porque você está desafiando. Você está desafiando o seu sistema. Entendeu? Você não está buscando a zona de conforto. Cada um é responsável por si, no final das contas, os adultos. Né? Só que a gente não tem como transferir a culpa para um sistema, para um estilo de vida, porque você consegue se instruir, se educar e tomar ação, o que a gente já falou. Mas tem um ponto, sim, de, vamos dizer, de confusão, de estresse excessivo do acaso, do que acontece na realidade que a gente vive, que você não consegue controlar e que te derruba, às vezes, te massacra, tá? Então, assim, a gente tem as quedas e toda vez que você se levanta de uma queda, você já é um pouco mais resiliente. Resiliência é isso, cair e levantar, cair e levantar. E dureza é não cair. Então, assim, a gente tem que pensar igual na resiliência de materiais. A gente fala de seres vivos, né? O componente mental é muito importante tanto para resiliência quanto para dureza. Mas, por exemplo, um diamante é a coisa mais dura que existe. Diamante não tem nada que é capaz de cortar ele, né? É a coisa mais dura. Ele é carvão, basicamente. É carbono comprimido com muita pressão e tempo. Esses são os fatores, pressão e tempo, tá? Isso que vai lapidar e vai criar rigidez. Rigidez é realmente a capacidade de se tornar inquebrável. Você não cai, você se mantém firme. Isso é um ponto que pode ser visto como positivo, mas também te estagna, né? Você falar, eu sou uma pessoa que consegue ficar, eu sou rígido, eu sou uma pessoa dura, eu sou durão. Mas o ser humano precisa de ter falhas. Então, a gente tem que ter, em alguns momentos, esse componente de rigidez, mas você não quer estar no estado cristalino, entendeu? A gente tem condição, a resiliência eu acho importante, porque por mais que você seja duro, em algum momento você vai quebrar como ser humano. A gente não é um diamante, entendeu? Por mais que a gente aplique pressão, a gente nunca vai ser tão rígido e cristalino igual um diamante. Então, a gente tem que aprender com quedas. Então, isso vai envolver se expor a riscos. A zona de conforto não te deixa crescer porque a gente criou isso assim, a nossa civilização construiu isso, que conforto é melhor do que desconforto. Quem está em situação de desconforto e de sofrimento está pior. Não é, não necessariamente. Conforto é necessário para você se recuperar. Só que se você só fica no conforto, você perde muitas das suas capacidades. Você perde a chance de se tornar um pouquinho mais um diamante, vamos dizer assim. Você não aplica pressão no seu corpo, você não tira o melhor que tem dele. Então a gente precisa. O problema também é muitas pessoas, falando do acaso, do destino, algumas pessoas são massacradas pela vida. Então, elas levam tanta porrada que elas não têm um momento de recuperação. E isso é um grande problema, porque aí você não consegue acessar o potencial natural do seu corpo de se curar e de se recuperar, porque você não dá um tempo. Então, assim, esse é o ponto difícil. Como ajudar as pessoas que estão sendo massacradas, que estão sem recurso financeiro, que estão sendo pressionadas psicologicamente e fisicamente de várias formas, entendeu? Quem tem conforto excessivo também sofre, mas de outras formas, tá? Então, assim, a gente tem que achar equilíbrio. Como trazer pressão e trazer conforto. O que falta para você hoje? É uma válvula de escape? Uma chance de dar um respiro, uma recuperada, e como fazer isso?
ou você tá mole, tá? O estilo de vida te deixou enfraquecido, sem sentir. Às vezes você tem tudo, mas você não se sente alegre, você não tem aqueles momentos de sentir conquista, de sentir que você conquistou alguma coisa, que você saiu de baixo e foi para cima, porque a vida às vezes fica monótona no excesso de conforto. Então tem tudo isso, sabe? Como quebrar quem está em excesso de conforto e quem está em excesso de estresse. Nesse ponto você vai conseguir construir resiliência e com o tempo você vai criando dureza também. Você vai se tornando mais duro para aquele tipo de tarefa que você faz. Perfeito. Quer entrar um pouquinho? Que eu já falei muito, eu vou falando. Não, eu achei interessante porque, assim, eu fiquei pensando, enquanto você falava disso, eu fiquei pensando em algumas situações e só vinha na minha mente, assim, a palavra equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Então, se eu estou num processo e naquela semana a vida não é só trabalho, quer dizer, a vida é trabalho, é vida pessoal, por exemplo, nós somos educadores físicos, é atividade física, é movimento, tá? Então, eu tenho uma semana que, por exemplo, tudo está demais, tudo é fator estressor. O trabalho está estressante demais, a vida pessoal está estressante demais, e aí eu vou para o treino e eu quero estourar o pau no treino, tá? E é muito estresse, é muita carga de estresse. E tem semanas que está tudo soft, está tudo leve, e aí eu vou para o treino e faço o treino soft, leve, está tudo leve demais. Eu acho que o que eu vejo assim, a gente precisa criar essa percepção que tu falou do consciente, de ter essa percepção, de ter esse entendimento, de perceber assim, a minha vida pessoal tá estressante demais, o meu trabalho está estressante demais, eu preciso compensar isso, de alguma maneira. Eu preciso achar uma compensação. O B tá ali? B. Deu uma travadinha. B tá rodando? B tá rodando. Calma Mas aí. eu acho que ele... Eu não sei se ele tá me ouvindo. Bom, vai voltar. Volte antes que eu perca a linha de raciocínio. E ele parou Ô, certo. B voltou. B voltou? Não, o B não voltou ainda. Calma aí. Daqui a pouco ele volta. Mas enquanto, né, Rafa, eu fiquei pensando nisso, porque eu estava falando de equilíbrio, porque assim, é muito importante a gente, claro que para a gente evoluir, crescer, é preciso esse fator estressor. Então, só que a gente tem que entender que a vida tem todos esses fatores, né? Então, se eu estou com muita preocupação no meu dia a dia, trabalho, família, e aí a alimentação é influenciada negativamente por isso, eu não consigo ter a minha recuperação, o meu descanso fica prejudicado, eu bebo menos água do que eu deveria beber, e aí eu chego no treino e digo, não, eu tenho que carregar tudo isso no treino. E aí eu vou pro treino e faço o treino super pesado, estressante, e aí eu pioro essa condição, entende? Aí eu fico mais cansado ainda do treino, eu já estou cansado de coisas da minha vida, e aí eu não consigo ter esse relaxamento, essa recuperação, esse descanso, e aí daqui a pouco eu entro no overtraining do excesso de estresse. Né? Peraí, ele me mandou uma solicitação aqui, mas ele não conseguiu entrar ainda. É interessante o que você está falando, Armando, porque assim, o fator estressor, ele é necessário. Aí, tá voltando? Não, não voltou ainda não. O fator estressor, ele é necessário, né, em algum momento do dia ali. O problema é quando você não sabe o que fazer com o excesso. E dentro do treino também, dentro do treinamento, o fator estressor ele é necessário para que você para que você comece a fazer esse trabalho todo aí de resiliência, de administração do estresse. O problema é quando está em excesso também. Exatamente. O besteiro tá aí, meu povo. Procurar as estratégias, de repente, do movimento, que ele não seja tão leve, mas que você consiga incluir nele algum tipo de estressor, mas que com isso você consiga fazer uma conexão de respiração, de percepção do movimento, percepção do teu corpo, daquilo que você está sentindo, entende? Consciência, intenção. Exatamente. Fazer uma coisa intencional, porque o que muitas vezes a gente recebe de informação, né? A pessoa diz assim, mas aí o treino da semana não vai ser tão puxado, mas aí como é que fica? Eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular.
sabe? E aí você tem que fazer aquela pontuação, tá, mas olha todo o fator estressor que vai catabolizar, na verdade, ou vai prejudicar o teu desenvolvimento, né? Se Isso. você continuar gerando um estresse excessivo dentro do treino nesse momento. Nesse momento, o que seria importante para você? Seria importante fazer um outro tipo de trabalho para que você não gere mais estresse e mais prejuízo, porque daqui a pouco vem uma lesão, vem uma situação de que você tem que parar de treinar porque você realmente está sobrecarregado, porque não houve aquele entendimento que era preciso fazer um equilíbrio entre as coisas pessoais, as coisas do trabalho e o teu treinamento físico, sabe? Oi, B. B tá ali de novo, Rafa. Eu tô tentando chamar o B aqui de novo, tá? Vamos ver, eu tô achando que o B fugiu da gente, hein? Não, eu acho que ele estava curtindo a conversa. Oi. Nossa, deu muito ruim, viu? Tive que fechar o Instagram, credo. Eita. Tem que ter muita resiliência. Tem que ter muita resiliência. Muita administração do estresse. Não exige resiliência nenhuma. Pessoal, estava falando do equilíbrio, né, Armando? Eu escutei você falando um pouquinho sobre os alunos, como passar isso para a galera, né? É complicado, porque você tem que estar fazendo. À medida que você fizer e tiver resultados e começar a sair também da dor, você vai começar a naturalmente inspirar. É difícil. Você vai ter que fazer, porque você tem que ter resultado para quando você mostrar que você faz. Entendeu? E aí, assim, essa conquista é gradual. Tem pessoas que já chegam tão necessitadas, a necessidade é a melhor coisa para você conseguir construir uma habilidade. A necessidade real. Entendeu? Então, assim, quando você sente que aquilo é prioridade, você vai começar a aceitar. Você fala assim, não, eu quero aprender, eu confio em você, Armando. Eu quero fazer, é calquete que eu tenho que fazer, então vamos fazer. Deixa eu fazer, deixa eu aprender, eu vou fazer mais. E aí, assim, é um paradigma que vai mudando, sabe? Com personal é difícil atingir muitas pessoas, porque ela vem com essa ideia, e às vezes você precisa de um tempo até ela descobrir que você sabe certas coisas que ela nem imagina que existem. Entendeu? Então, com personal, às vezes, assim, tem parte do meu conhecimento que os meus alunos não extraem. Então, porque às vezes a pessoa precisa de tempo para ir amadurecendo, sair de uma ideia que ela construiu na cabeça dela de o que é treinamento e ser reeducada para ir descobrindo pouquinho a pouquinho. Porque você pode ir para um confronto também, né? E falar assim, eu só faço isso, eu não atendo ninguém que não queira entender minha filosofia. Você pode ter várias abordagens, só que depende do que você vai querer. Né? Você quer atrair só os mais talentosos, as pessoas que já estão mais compradas, que são capazes de fazer 4 horas de movimento por dia? Ou você quer ir pegando uma pessoa que é carente, que precisa e que não vai conseguir compreender o que ela precisa fazer a princípio? Então, como profissional, você tem que pensar nisso. Às vezes você tem que abdicar do que você deseja para dar o que a pessoa precisa no momento também. Às vezes a pessoa não precisa de fazer crawling, fazer salto, ela precisa de um mínimo contato com o chão, de mobilidade. Se a pessoa ela não, vamos supor, a saúde dela, a integridade física dela está em risco ao fazer um treino de força convencional e você não fala com ela, aí é uma negligência. Você fala, você vai fazer supino, você quer fazer treino pesado, mas suas articulações estão altamente disfuncionais, eu posso prever que em 1 ano de treino de força você vai começar a acumular lesão. Então você tem a responsabilidade de fazer isso. Eu não estou falando para você fazer isso, ignorar a mobilidade, mas entender que tem um tempo para isso acontecer. Ou você pode ir para um confronto direto, falar, eu só atendo pessoas que são maduras, que vão fazer o trabalho acontecer, que vão fazer 4 horas de dedicação diária. Ou você pode ir mudando essa cultura gradualmente também. Entendeu? Então, não tem uma regra, cara. Isso que é o problema. Não tem regras, não tem fórmulas. Você tem modelos que você pode seguir, talvez, para testar, para aprender com quem já fez, mas nunca tem regra, porque com o ser humano é sempre assim, é você com a sua individualidade de professor, com um aluno com a individualidade de aluno dele, né? Então, é muito mais complexo e sempre a gente vai ter esse lance do equilíbrio. Como que eu vou conjugar a pessoa que só quer fazer 1 hora, a pessoa que está entendendo que tem que fazer mais exercício, a pessoa que faz exercício demais e tem que diminuir, fazer mais recovery. Como conjugar? É sempre uma questão de equilíbrio. Tá? Tipo, o Yin Yang representa muito bem isso. Não é um tentando eliminar o outro. É achar um ponto de equilíbrio
em que talvez a coisa mais importante não seja um ou outro, seja a interseção de um com o outro, que esse é o equilíbrio, né? Como você vai equilibrar coisas que são as duas faces da mesma moeda. Não é você querer eliminar uma das faces ou a outra. É como tentar achar um ponto de equilíbrio. E isso é dinâmico, não é uma coisa estagnada. É uma coisa assim... O que é equilíbrio? É uma situação tão dinâmica, na verdade. Equilíbrio não é uma coisa sólida, tá? Então, você tem que ir coletando experiências. O fitness era para ser uma coisa muito mais dinâmica e abrangente do que só estética. Por isso que hoje você vê coisas surgindo, tipo a cultura do movimento que o portal propõe, que é tão interessante, atraente, porque expande o leque para outros universos que não ao desse convencional de academia, mas que abraça a dança, outros esportes, outras modalidades de outros tipos de expressão de movimento. Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo, as pessoas elas têm acesso à educação. Hoje você tem podcasts, você tem cursos abertos, você tem aulas abertas, você tem tanta coisa e tem muita gente antenada. O que falta para a maioria das pessoas é o ponto da ação, começar a agir, que seja pouco, mas você vai aumentando e você vai se surpreendendo com a quantidade de trabalho que você consegue ter num dia. Entendeu? Às vezes a pessoa não faz porque ela tem medo de suar um pouquinho a testa, entendeu? Então, assim, eu vou suar a testa, então eu vou chegar ali e eu vou estar com a aparência de que eu suei. Então, assim, às vezes são coisas tão pequenas que te afastam do que você deseja, na verdade, que é ter mais vitalidade, mais longevidade. E o tempo também, igual eu falei, às vezes você faz coisas e desperdiça tanto tempo sem ver. Eu estou mudando o meu treino bastante. Você fala, você não está fazendo um treino tão mindful, tão focado. É muito relativo, mas eu faço umas séries que tomam um tempo, que às vezes eu faço 1 hora só fazendo barra e paralelo. Barra, push-up, pull-up e dip. E eu preciso de pausas longas, às vezes 1,5 minuto, 2 minutos e meio. Então eu passo o aspirador em um cômodo, porque eu tenho que adiantar o serviço. Então eu vou, de forma subjetiva, eu já descansei, eu desligo o negócio lá e vou fazer mais uma barra, entendeu? Aí eu vou, lavo um prato, faço mais outra série. Parece uma coisa bizarra. Você fala, você não está focando em nenhum nem outro. Não, eu tô treinando para mudar essa chavinha. Foco em uma coisa, foco em outra. E eu tenho um movimento constante, que além de arrumar a casa, eu varro, eu passo aspirador, eu passo pano e vou fazendo sério, vou acumulando volume, entendeu? Ao invés de olhar o Instagram, por exemplo, na pausa, eu vou fazer alguma coisa. Então eu consigo fazer meu dia render horrores, porque de manhã cedo... Vai olhar. Eu vou fazer 5 minutos de mobilidade logo ao acordar, enquanto o meu café está passando, entendeu? O dia muda. Eu tenho meu horário de treino que eu gosto de fazer, a rotina que eu escrevi no papel, meu programa, para eu chegar nos meus objetivos que eu quero. Mas, ao longo do dia, eu alimento minhas articulações com tanta coisa. Esse é o primeiro passo para construir resiliência física. A gente tem tanta articulação fraca que você precisa, na verdade, de muito tempo para trabalhar nelas. Então, você tem que estar na fila do banco fazendo isso. Você tem que estar na fila do banco fazendo isso. Já foi muito tempo perdido, você entendeu? Então, esse que é o paradigma. Durante algum tempo, você vai parecer um louco para muitas pessoas. Mas elas vão acostumando, vão começar a fazer também. Entendeu? Tem gente que passa o dia inteiro e não consegue fazer nem isso com o ombro. Fica digitando, tá cheio de dor. Eu não consigo. Eu paro, me massageio, eu faço isso. Eu movimento. Entendeu? Isso ao longo do dia inteiro. Então, hoje, a pessoa fala, quantas horas de exercício você faz por dia? Praticamente o dia inteiro, porque eu demonstro para os alunos, eu passo assim 8 horas do dia fazendo coisa. E foi construindo gradual. Eu tinha essa mentalidade, eu vou para academia, eu vou fazer meia hora, ou vou fazer 1 hora e pronto. Entendeu? Isso foi acontecendo, foi mudando. Eu fui percebendo que a articulação também precisa de nutriente e que o nutriente ele só chega com o movimento. Você precisa de mecânica, sabe? Para os fluidos circularem na articulação, o O2. Porque não tem infusão de nutriente se a articulação fica parada, porque não tem vascularização demais. Então você precisa de movimentar para os fluidos, para o O2, para os nutrientes entrarem. Entendeu? E como a gente já perdeu muito tempo, você tem que, na verdade, tirar o atraso para depois tornar isso uma coisa, como se diz assim, uma coisa tão básica que não... Para você não é nada mais, sabe? No começo, fazer a rotina de mobilidade é desconfortável demais.
Você sente chega ao limite da dor, às vezes. Fazer rotina para o punho, para o pescoço, é altamente desconfortável, frustrante. Você vê que o pescoço não vai nesse vetor, não vai nesse. Então, é uma descoberta neurológica, primeiro, adaptação neural. E com a repetição, o seu corpo vai criando todas as adaptações morfológicas, que é mudança física, tá? A mudança física vem depois da mudança mental. Esse que é o louco. Então, só de estar fazendo, antes do seu corpo se adaptar, a sua mente já vai se adaptando, criando novas hipóteses de como fazer esse movimento ficar mais limpo, tá? Só que o que vai trazer qualidade do movimento é a quantidade, aumentar volume. Aí tem um pouco de estratégia, de metodologia, porque assim, você fala, ah, tá, 1000 repetições eu vou virar expert num dado movimento, ou 10.000 repetições. Vou fazer as 10.000 agora. Vou começar a fazer isso daqui, eu vou parar daqui a 3 dias. É uma estratégia inteligente? Não é. É uma estratégia tipo kamikaze. Mas você vai ter que aprender a ter estratégia de diluir esse volume. Ah, tá. Hoje eu vou fazer uma série de 10, já vai estalar tudo. Você vai sentir um monte de fibras estranhas, assim, tudo estranho e inconsistente. No dia seguinte você faz 2 de 10, depois 3 de 10, depois 4 de 10, 5 de 10. De repente você construiu um volume e você já viu que você já tem muita competência ali. Né? Nesse ponto você já deveria estar fazendo outra variação, outro elemento para ir gerando novas adaptações. Então a gente tem progressão de carga, é o que a gente aprende na educação física. A adaptação são os princípios do treinamento, né? Se adapta a uma carga progressiva, você precisa de recuperação, de diluir isso, a especificidade, tudo que você faz é específico. Então, por isso, você precisa de começar a adicionar variações, entendeu? Então, tem uma parte que é metodológica, mas a maior parte é trabalho. É trabalho e intuição também, entendeu? A pessoa consegue fazer muitas coisas através da intuição e trazer resultado através da intuição. Só que você costuma perder tempo. Sem um professor, sem alguém que vai te orientar, você costuma perder mais tempo. Pode se considerar um investimento, tá? Mas você acaba descobrindo da forma mais difícil as coisas. Você força lesões em alguns casos onde não deveria, tá? Eu descobri muitos movimentos pelo meu ímpeto puro de querer descobrir. É meio que infantil, sabe? É um comportamento infantil. Isso é bom. As crianças, elas testam porque elas não têm trauma, não têm medo. Então, elas são excessivamente corajosas, às vezes. Isso é bom tentar trazer, sabe? Só que, novamente, o equilíbrio. Você tem que tentar equilibrar maturidade com essa infantilidade, tá? Eu era infantil. Até pouco tempo atrás, eu exagerava, assim, como se não tivesse amanhã. Fazia os testes mais difíceis de certificação, um atrás do outro, sabe? Então, você não tem uma previsão, você não pensa no futuro. É uma mentalidade infantil. Isso é bom resgatar, porque muita gente perde isso também. Mas, por outro lado, muita gente está muito madura, muito consolidada, muito sólida. Aquele estado sólido, rígido que eu falei, do diamante. Muitas pessoas acreditam que são muito elas, assim, eu sou eu, assim, eu sou desse jeito. Meu ombro é duro e acabou. Meu ombro tem esse problema, está decretado, acabou. Entendeu? Só com cirurgia e olhe lá. O corpo ele é muito adaptável, só que ele precisa de ser estimulado. Então você pode se impressionar como, por exemplo, a minha lesão da coluna, ela foi muito séria, assim, do ponto de vista, se você analisar a lesão na ressonância magnética, qualquer médico vai falar, isso daí foi sério. Só que com o trabalho, com o movimento, você tem uma neuroplasticidade, seu corpo consegue... Primeiro que músculos ficam fortes, tendões ficam fortes, mas a parte neurológica ela é muito adaptável. Então você cria novos caminhos para fazer os movimentos, tá? Então você precisa... O mais importante é fazer o trabalho, como eu vou dizer novamente. Você pode, às vezes, fazer uma coisa tão simples e tão repetitiva, mas aquilo pode te tirar da dor. O calquete, por exemplo, ele me causava dor. No Réveillon, eu estava sentindo muita dor fazendo esse movimento. Eu fui fazendo, progredindo. A própria demanda, a própria necessidade de fazer função ali começou a nutrir as articulações e o processo de cura começa, de regeneração. Entendeu? Então, por isso que eu falei do profissional de fisioterapia. Quando a pessoa é machucada e ela não tem uma série de competências, uma série de conhecimentos, ela vai precisar de um profissional para guiar ela, porque ela vai se sentir no limite de lesionar de novo em alguns casos.
Ela vai estar fazendo o trabalho na dúvida, assim, será que você está fazendo bem mesmo? Então, assim, por isso que é tão importante profissionais e professores do lado das pessoas que não têm a bagagem, que não fizeram a pesquisa por conta própria, tá? Mas eu digo assim, o conhecimento está aí. As pessoas têm acesso ao conhecimento, é pegar, praticar, tirar dúvidas, conversar, questionar professores, perguntar o que está sendo feito, tá? É muito assim, é informação e ação. Olha que interessante isso que você falou, bem, em relação à neuroplasticidade, né? Eu e a Armanda, a gente trabalha com muitas pessoas que têm dor crônica, né? A gente faz parte aí de um grupo de estudos só sobre dor crônica. E essas pessoas que convivem com isso diariamente, tendência é parar de se movimentar por proteção, né? E você falando dessa questão da neuroplasticidade, que o corpo, ele naturalmente, ele vai buscando novos caminhos, é extremamente importante para quem está trabalhando aqui agora, quem está escutando, quem sente dor crônica, abrir a mente em relação a isso, para entender que o movimento ele pode ser feito além do corpo. Isso é importante falar, tá? Dor crônica, dor em geral está muito em evidência hoje, porque as pessoas sentem muita dor, só que as pessoas sempre sentiram dor. A questão é o seguinte, quando você cai naquela questão do conforto, a dor ela aumenta cada vez mais, ela cresce em níveis exponenciais, porque o ser humano, o corpo biológico, precisa de pressões. O que combate o estresse ruim é o estresse bom, não é a ausência de estresse. Tá? Então você precisa de estressores e progressivamente de mais. Você vai precisando de inocular mais estresse. Então, assim, para a pessoa, no começo é muito difícil você sair de uma zona que teoricamente é um conforto e fazer coisas que vão ser estressantes. Mas esse que vai ser o caminho para construir resiliência. Esse vai ser o caminho. Um pouquinho, uma dose do veneno a cada dia. Né? Então, assim... Pode entra, Armando, pode falar. Não, pode complementar, por favor. Eu estou sendo muito consistente nisso, mas o que eu acho que é importante falar é que a resiliência psicológica ela está muito relacionada à parte física também. Você pode estar instável emocionalmente e começar a fazer o trabalho mesmo sem vontade. Mas a necessidade e você aplicar uma função, uma tarefa para o seu corpo vai fazer os caminhos se abrirem, entendeu? Então, no começo, você pode não acreditar, mas se você se empenhar e começar a fazer, mesmo sem acreditar, o seu corpo vai mostrar para você que ele reage. Tá? E aí você vai, a partir da crença na sua capacidade de se recuperar, você vai começar a aplicar mais intenção e vontade nisso. Então, assim, você precisa se automotivar. A motivação não dá para vir de fora, tem que ser uma coisa interna, uma conquista pessoal baseada no seu trabalho, no resultado que seja mais esforço, gradualmente fazer mais por você mesmo. Entendeu? Não dá para transferir a responsabilidade. Você precisa de ajudantes, mas a responsabilidade é sua. Quantas pessoas vão no fisioterapeuta, ele passa para casa e a pessoa não faz? E a articulação fica horrível. Depois ela perde a capacidade de usar o tornozelo ou o ombro, porque elas não fizeram o trabalho. Então é uma questão de, assim, às vezes a vida te leva para uma situação miserável, mas ficar lá para sempre é uma questão de escolha. Isso é uma frase que eu já compartilhei num post. Em algum momento você pode tomar a decisão de falar, eu quero sair daqui. Eu estou no fundo do poço, mas eu vou sair. Então você vai começar a pedir ajuda e começar a fazer o que é necessário. Que é isso que faz as pessoas saírem da zona de conforto, a necessidade. Quando a pessoa passou por muita dor, ela não aguenta mais os traumas, ela começa a tomar ação. Entendeu? Então, assim, a gente não pode invalidar o momento de ninguém. Todo mundo tem um momento que ela precisa de quase chegar no limite do colapso, para aí sim ela ver o tanto que é importante, o tanto que ela valoriza a vida dela, a saúde, e começar a fazer as coisas. Entendeu? Enquanto ela está nessa zona de conforto confortável, ela não percebe. Mas quando a zona de conforto começa a ficar desconfortável, ela tem a vida perfeita, ela tem carro, vai de carro, ar-condicionado, comida na hora certa, tudo na hora certa, mas a depressão não vai embora, a dor física não vai embora. Por quê? Ela não está alimentando o corpo dela com o que o corpo precisa. O corpo é um veículo, né? Se você não estressa o corpo, não põe o carro para rodar, o que vai acontecer com o carro que fica na garagem sempre? Com o carro que você não usa, não aplica um pouco de estresse nele. Ele também vai ficar
inválido e ruim, assim como um carro que é muito usado e batido demais. É sempre o equilíbrio, é sempre o equilíbrio. Então eu acho isso. Tem muitas pessoas que sofrem psicologicamente e fisicamente porque tem excesso de conforto. E as pessoas, às vezes, que têm mais dificuldades são as que estão sofrendo, igual eu falei. As pessoas que estão desempoderadas, estão sem recurso, elas não sabem, não têm o conhecimento, estão desmotivadas porque perderam emprego, tem que lutar para sobreviver, a sobrevivência, né, no final das contas. A vida é uma sobrevivência. Então, quando você tem dificuldade na sobrevivência, todo o resto fica deixado de lado. Entendeu? Então, você perde saúde, você perde alegria, né? Então, essas pessoas, as mesmas pessoas que são, vamos dizer assim, você considera uma pessoa que tem muito conforto privilegiada, elas também sofrem. A aparência do conforto parece boa, mas o tempo prolongado de conforto gera essas debilidades, essas dificuldades, que a pessoa sofre tanto quanto, né? A pessoa, ela, vamos dizer assim, ela sofre mentalmente muito, ela sofre, às vezes, depressão, muitas vezes vem disso, de uma perda da capacidade de saber o tanto que você é capaz de suportar estresse. E tem pessoas também que a vida endureceu demais, que, igual eu tô falando, a pessoa que sofreu muito, ela começa a ficar tão rígida e tão dura, que ela perde um lado emotivo, um lado sensível, porque ela foi obrigada a ser forte demais. E o movimento pode trazer equilíbrio para tudo isso, porque o movimento é tão amplo, o movimento não é só treinar força de forma linear. Isso também faz parte do processo, mas a pessoa descobrir potenciais de movimento, descobrir capacidades de ritmo, de dançar, de fazer coisas que podem divertir ela de forma gratuita. Então, assim, são tantos potenciais, são tantas coisas para se fazer no meio do movimento, que vai muito além do treinamento físico e da atividade física até. Sabe que eu estava atendendo um aluno hoje, Bê. Ele é psicólogo e ele é formado em biodança. Ele dá cursos de biodança. E aí a gente estava discutindo, ele estava falando sobre eu estou aplicando a nossa forma de trabalhar com ele, e ele está achando sensacional porque ele percebeu primeiro conscientemente que a capacidade dele não está adequada, a capacidade física para gerar alguns movimentos não é adequada, mas ao mesmo tempo ele já percebeu internamente mudanças nele por causa dessa forma diferente de se movimentar. Ele está percebendo que ele está recebendo informações físicas e mentais pela forma diferente de um trabalho que é diferente daquilo que as pessoas estão esperando, um trabalho de musculação, aquela coisa mais tradicional. E aí você vem com uma informação de movimento diferente, e ele começou a perceber isso e ele está achando fantástico. E aí ele me disse uma frase que eu achei muito legal, que ele disse o seguinte, até anotei aqui, ó. Através do movimento, de forma inconsciente, ou seja, a pessoa sem perceber, ela está moldando o seu comportamento. Tanto o comportamento físico, de movimento, como o comportamento mental, comportamento emocional. Aí, Bê, tu ouviu? Pegou? Eu consegui ouvir, tá também, ficando um pouco, mas eu ouvi tudinho. Conseguiu ouvir? Então eu achei incrível ele trazer essa informação, né? De dizer assim, olha, através de movimento, de forma inconsciente, a pessoa está sendo moldada física e emocionalmente, sem ela perceber. E aí ela muda e nem se deu conta que mudou. E talvez a pessoa diz, nossa, olha como você mudou. Eu mudei, sabe? Porque aquilo vai sendo de forma gradativa, consistente, ela vai se propondo a receber aquele estímulo e ela vai modificando sem nem perceber que está se moldando, está modificando. Né? Que é o que a gente está falando da resiliência. Vai moldando e quando você sai daquele molde, você é diferente. Você não volta para ser o molde anterior como é na física, né? Na questão emocional e física, a gente se molda e vai modificando. A gente vai se modificando. Eu achei muito interessante ele muito trazer essa informação, sabe? Muito legal. Feedback importante da gente ouvir. Armando, a internet está falhando um pouco, você está travando. Eu? É. Eu até consegui ouvir a frase dele toda. Não sei se a galera ouviu. Não, vou pegar tudo assim, que você tá falando, mas você tá todo picadinho, assim. Ah, ué. Eu tô do lado do roteador. Eu também tô? Não, não, você não tá, não.
tranquilo. Tá bem. Tá, sobre esse relato do aluno do Armando, assim, tem duas coisas. Tanto a resiliência quanto essa neuroplasticidade é uma capacidade de adaptação, né? Então, assim, você, para construir isso, você precisa de novidade, novelty, Tá. o inesperado, o que te surpreende, e você precisa da necessidade. Se você não vê necessidade, se não é necessário, você não vai. Pode ser que você consiga, mas leva mais tempo, porque a necessidade é a maior fonte de função. À medida que você acha necessário um dado movimento e começa a fazê-lo, você quase torna uma obsessão conseguir aquilo. Então, seu corpo vai criando mecanismos mais rápido. E aí tem o lance, construção de resiliência. O quanto eu preciso de tempo? Tá, Armando? A gente estava falando do seu aluno aí. A gente tem sempre várias formas de atingir as coisas. Se a vida te colocou numa situação que te obriga, a necessidade vai te fazer assim, ou você fica resiliente agora, ou você quebra e cai, né? E não vai conseguir se erguer facilmente. Então, assim, às vezes você não tem como escolher se você vai ser resiliente ou não, né? Porque resiliência é justamente para isso, para você suportar desafios que você não espera. Não é para você estar numa zona de que você controla tudo. Então, assim, tem esse lance do consciente que você falou e do subconsciente também. Quando você faz uma transição muito gradual, igual eu falei, você vai aplicando carga de forma muito paulatina na articulação e fazendo uma progressão muito inteligente e madura, você vai ter dificuldade de reconhecer as aquisições, às vezes, porque elas são tão graduais, você não se assusta com a sua própria realização. É inteligente, é maduro, ela é projetada, só que às vezes você precisa da vida te chacoalhar ou de alguém fazer isso com você para você se obrigar a comprimir mais tempo de dedicação e de atenção em você mesmo, para você trazer essa resiliência mais rápido, porque a vida é assim. A vida ela não vai te esperar muitas vezes, ela não vai aliviar. Então, ela vai te dar uma paulada e você vai ter um tempo para cair e recuperar, se erguer, e aí vem outra. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem, de um lado, como profissional, um pensamento estratégico, pensando na longevidade, na progressão gradual, mas sabendo que a vida ela não tem previsibilidade. As coisas vêm, a gente aprendeu isso de 2020 para cá, isso se tornou uma coisa assim evidente, né? E que assim a gente sempre pensa que vai ter amanhã, que vai ter condição de eu treino amanhã, tá bom, amanhã eu passo para amanhã a responsabilidade disso ou daquilo. Mas nesse momento deu a chance da gente aprender muito, a não protelar mais, fazer as coisas no momento que a gente vê que é necessário, tá? Porque se você não é radical em alguns momentos, tá? Você também, em alguns pontos, você precisa, assim, igual eu falei, eu tive dor demais na coluna. Chegou um ponto que você fala, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. É 10 minutos de calquete, eu vou tentar, vamos fazer. Então, assim, você fala, pô, isso é totalmente fora da curva. Mas quando a necessidade bate e a realidade bate na sua porta, aí sim você tem a chance de se render ou fazer alguma coisa a respeito. Entendeu? Eu queria, quando você falou sobre seu aluno, eu pensei muito sobre isso, sobre o fator tempo. Se a coisa é rápida ou se a coisa é planejada e lenta. Sim. É muito interessante você falar essa questão da... Quando a gente olha para você, para os seus treinos, eles parecem ser muito certinhos, que você segue aquilo dali, que você não sai do plano A para o plano B de jeito nenhum. Né? A hora que a gente te vê ali na internet e tal. E é muito interessante... Sim, mas é muito interessante você expor dessa forma, porque as pessoas elas vão abrindo mais a mente para manter o corpo em movimento, para chegar na hora certa. E aí sim, esse é o meu momento, que eu vou trabalhar esse treino aqui que está programado para mim hoje. Mas durante o dia todo, você permitiu o movimento para o seu corpo. Então, isso eu achei isso sensacional você falar, porque dá oportunidade para as pessoas que estão te ouvindo falar assim, poxa, eu fico sentado o dia todo, eu posso me levantar de vez em quando e fazer o que o B sugeriu aqui. Exato. Então,
Às vezes as pessoas que nos veem na internet pensam que a gente não sai, né, do plano A para o plano B, que a gente é muito certinho, É, não tem essa é uma pensar de jeito de questão. ser pronto, É uma né? questão perfeita que Eu você acho que tem uma colocou. outra questão envolvida aí, que é a construção, né? Para você chegar de um ponto A para o ponto B de desenvolvimento, existe uma construção sendo desenvolvida aqui nesse caminho que não se vê, que não é visto, É, gente. que não é visto, Perfeito. sabe? É, Então você está é falando de a duas gente, coisas sensacionais. O que sim. vocês falaram complementa um ao outro perfeito, porque um é o ponto A ao ponto B, onde você está e onde você quer chegar. Né? E chegando lá, você tem que ter um novo ponto para ir, porque você vai ficar Uhum. estagnado, né? Senão você chega naquela, eu tenho sucesso, eu cheguei no meu ponto B, acabou agora, não tem mais metas. Não, metas são infinitas. E o outro ponto é o seguinte, você repete o que você falou, Rafa, por favor? Você lembra o que você falou exatamente? A questão de você expor o movimento diário, né, como forma de adquirir e melhorar a Você função, falou do mas plano, né? Do plano. ali É, Seguir um plano. de ter um plano A e seguir Então, firmemente aquele plano. exato. A gente pode ter uma abordagem metódica para ir do plano A ao plano B, que é praticamente uma bola de cristal. Você, quando você tem experiência e tem a ciência ao seu lado, quando você analisa os dados que você pode ter coletado ou não, você começa a criar uma hipótese, você começa a trabalhar com o tempo. Então você projeta, eu quero fazer tantas repetições do dado movimento. Você vai ter que criar uma projeção, um plano, um planejamento. Então eu tenho sim isso, eu tenho um plano. Só que a gente, igual eu falei, o nosso estilo de vida, a nossa sociedade tira muito da gente e a gente trabalha sempre com plano, planeja, planeja. A gente nunca abre espaço para reação, a sua capacidade de ser reativo. Então, por mais que você tenha plano A, B, C, D, E, ainda são planos alternativos que você consegue recrutar rapidamente. Quantas pessoas simplesmente reagem? Você vai sem plano e vê o que vai acontecer. Quantas pessoas são capazes de fazer isso ou até valorizar isso? A pessoa fala, o cara é doido, o cara vai chegar lá ou vai dar uma aula sem plano, né? Como que isso acontece? Então, assim, por que que isso é difícil na nossa sociedade? Porque exige você trabalhar muito e criar uma base de conhecimento para ter uma confiança numa margem ampla de coisas acontecendo. Você tem que ter uma certa confiança, você não precisa de ser melhor em tudo, mas uma certa confiança com vários fatores, vários quesitos, vários parâmetros, para você conseguir fluir, igual um surfista faz. Ele não está perfeito parado na prancha o tempo inteiro, ele faz microajustes de acordo com o que o mar apresenta para ele. Então a gente não tem mais isso na nossa vida. A gente só planeja plano A e B, plano A, B, C. Então, quantas pessoas vão de peito aberto para alguma situação sem planejar, sem pensar, sem orquestrar antes? É uma coisa que falta, espontaneidade, intuição, que a gente perdeu o treinamento relacionado a isso. Então, eu acho que é um fator fundamental. Então, assim, eu tenho um lado metodológico, que é o plano, é o meu plano, é onde eu quero ir, porque eu tenho metas, então eu consigo planejar. Mas eu sigo muito minha intuição. Ao longo do dia, eu tenho um diálogo interno muito forte do corpo, assim, o corpo falando, comunicando com a mente, falando, olha, o ombro está comprometido, você precisa de acessar seu ombro, você precisa de fazer isso ou aquilo. E eu vou em um diálogo, sabe? Um diálogo com o corpo, fazendo as coisas de forma intuitiva. Ninguém precisa de entender, né? Meu corpo precisa disso. Nem eu, às vezes, preciso de entender. Às vezes eu faço de forma inconsciente, igual você falou. Que é até difícil definir inconsciente, tá? Então, assim, às vezes você faz porque o corpo já está no piloto automático fazendo aquilo que é necessário para ele. Esse é outro ponto. Outro ponto, o inconsciente, o subconsciente, o que é consciente. Isso, na verdade, eu considero camadas da mesma coisa. Se eu falar que a pessoa está inconsciente, ela bateu a cabeça, ou desmaiou, ou morreu. Entendeu? São camadas que você não consegue racionalizar. Camadas de trauma, por exemplo, traumas estão em camadas profundas que você não consegue racionalizar ou memorizar, lembrar. Ou seja, está fora do espectro do seu racional, mas está lá. Às vezes no sonho você puxa e não lembra, entendeu? Então, assim, é uma baita de uma autoinvestigação, a mente e o corpo,
tá? Meditação também é fundamental. A gente fala muito de movimento, mas ficar parado também é um desafio. Para mim, o desafio é ficar parado. Então, às vezes eu tenho que alimentar a minha mente, um espectro da minha mente, ficando parado e fechar os olhos. Às vezes até cochilar 20 minutos, porque às vezes é tanta pilha que você precisa de alimentar o seu corpo com o outro lado, entendeu? E tem gente que está dormindo o dia inteiro, sacrificando, deixando o dia passar, deixando a vida passar, olhando um videozinho no YouTube, um atrás do outro, sem saber o que está vendo. Então você está igual no filme Clique, no piloto automático ruim. Então como que você vai trazer um pouquinho de consciência? Você vai ter que pensar, eu vou fazer exercício agora, porque aquele cara falou, eu vou fazer. Só que em algum momento isso liga um piloto automático também, entendeu? E eu já mudei vários dos meus hábitos viciosos por mais movimento. Só que em algum momento eu vou ter que quebrar isso de novo, porque você cai numa estagnação de novo. Falei pra caramba. Não, perfeito. Ouvir é um prazer, assim, enorme, porque... eu adoro. Eu fico viajando. Nossa, aqui. Eu adoro a viagem, gente. É isso mesmo, é uma viagem. Sabe por quê? Duas coisas. Posso falar, Rafa? Desculpa. Duas coisinhas, tá? Primeira coisa, o Ben falou que ele fica fazendo esse escaneamento diário, o tempo todo, o dia todo. Eu acho que, Ben, nós que passamos por processo de dor crônica, acho que a gente desenvolveu muito mais esse processo de escaneamento, sabe? Já virou acho que um hábito, uma coisa normal. A gente não para pensar que a gente está escaneando, entendeu? Porque eu acho que aquele processo de dor, do desconforto, né? Porque essa sensibilidade faz com que a gente naturalmente agora fica escaneando, dizendo assim, poxa, eu preciso mexer aqui no ombro, minha escápula do lado esquerdo, eu estou precisando fazer alguma coisa. A gente, é um hábito que virou um hábito, uma coisa natural. A gente vai fazendo esse escaneamento. Ó, já troquei a perna na cadeira porque aquele lado começou a cansar e eu não estou aqui, daqui a pouco começa a pulsar a minha lombar. Então, tu começa a criar... E tem pessoas que não têm essa percepção e ficam ali, a dor pegando e ela está parada e não atina de movimentar. Porque não criou esse hábito, esse processo, né, de internalizar o movimento, sabe? E aí tu falou uma outra coisa, Bê. É processada na mente, né? A dor, sim, muitas vezes, ela é física, mas depois que o problema físico já passou, ainda tem uma memória da dor e um processo de... Se a pessoa ela não tem informação suficiente para fazer essa análise, ela se sente, vamos dizer, desempoderada, ela se sente assim, incapaz de fazer qualquer coisa por si própria, né? Então a dor, ela é muito mental, porque à medida que você vai percebendo os links emocionais que ela tem também, você vai percebendo, por exemplo, cada lesão que você tem, algumas são acidentais, né? Acidentes mesmo, mas muitas são por mau uso, uso excessivo ou desuso. Então, assim, você vai vendo que você causou as próprias lesões que você teve e que você vai ter que aprender com elas para você sair delas. Enquanto você não aprender, o seu corpo não vai te deixar ficar livre dessa dor, porque ela é uma proteção para que você não ferre mais ainda com o seu corpo com algum tipo de abuso ou mau uso. Entendeu? Então é uma chance de aprendizado. É sofrimento? É. Só que em cima disso você aprende e você evolui, você volta mais forte e mais capaz, mais resiliente. Então, assim, é desconstrução. Tá? A hérnia, vamos supor a hérnia lombar. Eu percebi muito que a hérnia lombar afeta alguns níveis, assim, quem estuda chakra vai afetar os níveis mais inferiores que tem a ver com sobrevivência, que é L5, S1, vai afetar a sua confiança pélvica. Você não vai mover a pelve. Então, isso tem a ver com muitas coisas vitais para o ser humano, né? Então, eu já reparei isso, quando você tem dificuldade na sobrevivência, se você estiver atrasado com as contas, estiver apertado, estiver no mês mais difícil, e você tem dor lombar, você tem hérnia, ela vai manifestar mais. Porque você vai se sentir oprimido, você vai se sentir com dificuldade, e seu corpo vai manifestar essa estresse mental, que você está vendo como uma dificuldade de sobrevivência, na área física. Entendeu? Então, aí, vamos supor, no começo do ano eu estava com dor lombar, essa dor andou. Eu mexi muito na coluna e comecei a sentir cervical na C1, coisa que eu nunca tinha sentido.
Então, assim, a C1 foi prejudicada, foi importante para mim, porque eu tinha muitos alunos que já tinham relatado dor cervical, e a dor, ela reflete na cabeça, assim, ela repuxa no couro cabeludo, e a pessoa começa a sentir um ponto doloroso aqui, foi o que eu senti. E isso relata assim, de muitas pessoas. E o que me incomodava, eu falava, velho, tem alguma coisa aqui no pescoço, mas eu tô sentindo um ponto doloroso aqui que não para. E é um chakra, um dos chakras, né, o terceiro olho. Tava me dando dor de cabeça, sabe? Eu nunca tenho dor de cabeça. Aí eu comecei a viajar nisso, eu falei, qual que é o processo para eu conseguir melhorar isso? Aí foi toda uma descoberta. Eu fiquei, tipo, 2 semanas trabalhando no pescoço, desfiz isso, entendeu? Então, assim, o processo é importante, sabe? A gente lesionar é importante. Quando a pessoa fala assim, eu nunca machuquei, eu falo, é uma bênção para você. Mas você não teve oportunidade de descobrir algumas coisas. E talvez você não tenha se colocado em situações assim, que você dá valor real à situação, ao momento. Porque quanto mais risco envolvido, mais atento você tá, mais presente você tá. Quando a situação não tem risco nenhum, você se dá o luxo de estar ausente, entendeu? Então, assim, a pessoa nunca machucou, eu falo assim, o quanto você se arriscou ultimamente para descobrir sobre o seu corpo? Arriscar, eu tô falando assim, né? Pular de bungee jump, nem nada assim. Sacou, gente, né? Não vamos exagerar. Assim. Ô, produção, eu posso pegar um gancho aqui e já... Puxa o gancho. Já tá na hora de já tô brincando, não tem nada disso não. Já comi já hoje, viu, gente? Deixa eu só fazer um adendo, então, já que o B disse que não tá na hora de comer. Essa questão, B, que falou aí da dor e tudo mais, a gente começa a criar um sistema inteligente, né? Então, por exemplo, assim, eu não dormi bem, tá? Minha noite não foi boa, eu dormi menos do que o suficiente, certo? E aí, aí eu acordei com aquela dor lombar, porque o meu corpo não recuperou, eu tô com uma dor no ombro porque o corpo não recuperou. E aí eu tenho que criar a percepção assim, o que acontece muitas vezes? As pessoas, poxa, apareceu uma dor no ombro, no lombar, depois que eu dormi, a pessoa começa a dizer, o problema foi o colchão, o problema foi o travesseiro, o problema é que ontem no treino eu fiz um movimento que deve ter sido isso que causou. Mas a pessoa não pensa assim, poxa, eu não dormi bem, a minha noite foi agitada, eu não relaxei, sabe? Eu acho que quando você começa a ampliar esse campo de visão, você começa a procurar em mais situações o que aconteceu, o que está acontecendo. E aí, com isso, você consegue criar estratégias para entender o que está acontecendo e resolver o problema. E não só pensar que foi porque um exercício, forcei no exercício, ou porque é o travesseiro, ou porque é o colchão, a gente tem que ampliar essa visão. Esse é o meu entendimento. Né? De criar um sistema mais inteligente de percepção. Né? Nossa, aí você falou uma frase perfeita. Um sistema inteligente de percepção. Eu gostei disso porque junta muitas coisas que são amplas, né? Pra caramba. Sim. Praticamente, olha só, sistema. Quando você fala sistema, você pensa em processos metódicos, organizados e analisados previamente, né? Sistemas são funcionalidades que se interagem. E quando você fala de percepção, é muito individual. É sensorial, é físico, tem a ver com o emocional. Então, a gente tem que ter esses dois espectros. O desenvolvimento mental, que são as ferramentas linguísticas que você tem de comunicação interna, são os conhecimentos, os saberes que vão permitir você ter um diálogo interno. E você pode fazer as suas próprias análises. Muitas pessoas vão no profissional que é muito importante, um psicólogo, um psicanalista, porque a pessoa vai ajudar a você alinhar o seu diálogo interno e você descobrir as coisas, às vezes, por você mesmo. Através de perguntas, através de pontos, né? Então, assim, eu não sou psicanalista, estou falando assim, que eu já fui também. Mas o ponto tá tudo na sua mente. Só que tem um lado que é intuitivo, que a gente falou das camadas da mente, que a gente fala de subconsciente, sei lá o quê, não sei, não importa a palavra, mas as camadas fundas que você não consegue resgatar, a sua intuição consegue resgatar, na verdade ela já te fala, entendeu? Então, assim, a intuição, você sente muito a intuição no coração, é diferente, quando a gente fala coração, parece aquele desenho do coração, né? Mas a sensação física da intuição muitas vezes vem do coração e é uma sensação física, né? E aí você tem um processo que é racionalizar, que é mentalizar, que é um processo de, vamos dizer, analítico, mas tem esse lado que é muito mais rápido, que passa, bypass mesmo a mente,
que é o intuitivo, entendeu? Só que você pode ter intuições ruins também, porque dependendo do que você estuda, por isso que conhecimento também é importante, né? Eu falei do conhecimento não ser bem poder, se você não agir, mas o conhecimento é fundamental porque ele é a potencialidade. Tudo que vai para fora partiu da mente em algum momento, tá? Seja racional ou não, a mente fez você mover seu braço. A mente fez você jogar uma bolinha, fez você fazer uma ação, qualquer que seja. Então, não adianta a gente falar do ser humano dissociando a mente do corpo, tá? Só que você tem esses dois veículos. Você tem um veículo intuitivo que é muito mais rápido, que você não sabe explicar e racionalizar e dar palavra, às vezes, para ele. É um processo que vem. E tem um processo que, normalmente, a comunicação mental se dá através de palavras, mas às vezes se dá através de imagens também. Mas, muitas vezes, é palavra, comunicação interna. E você pode refinar esse sistema de conversa. Igual você pode trabalhar para falar melhor, você pode trabalhar para ter um diálogo interno melhor, né? E aí você, cara, você tem como se analisar, né? Você já viu o filme de robô, de ciborgue? Eles são, assim, o extremo de, vamos dizer, computação. Ele não tem uma intuição, ele não confia na intuição, ele confia na computação. O que um computador está fazendo com o ciborgue, igual o Robocop? Ele está falando, ó, você recebeu um dano estrutural, você levou um tiro na perna, 30%. É tudo análise, você entendeu? A gente tem um pouco disso, analítico. Só que se você for demais assim, você quer ser um robô? Não quer. Você quer ter o lado humano, o lado intuitivo. O lado robô, ele é preciso, ele é analítico, ele vai te dizer, isso está machucado. A gente quer ter isso também. Você não quer ser um ser irracional, né? Ou que vive o máximo do tempo irracional. Mas também, né, você precisa muito da intuição. A gente hoje valoriza muito a racionalidade, o estado mental de alerta, mas o lado intuitivo, que ele é um pouco menos ligado ao alerta, ele, quando você está relaxado e tranquilo, você costuma ter mais habilidade intuitiva. Entendeu? Então, assim, é equilíbrio novamente. A gente entrou, quando a gente fala de corpo, a gente está falando de construir resiliência, e do aspecto mental também. Você vai ter que equilibrar o que a conversa do seu corpo tem direto com você, o que seu coração fala para você fazer. Às vezes é a coisa mais rápida que acontece. Você tem até que aprender a puxar informação do seu subconsciente, porque é um diálogo, às vezes, que te confunde. Porque, assim, você tem uma intuição, eu tenho que seguir tal caminho. Às vezes, nesse caminho, é onde não deveria ter ido. Entendeu? Então, assim, é uma coisa meio... não é tão lógica. A parte subconsciente, você tem que aprender a criar uma ponte de diálogo entre seu subconsciente, isso é a sua mente mais profunda e sua mente mais superficial, mais alerta. Porque a mente alerta confunde essa linguagem. É igual você pegar uma pessoa que é totalmente matemática, né? Isso também não é 100%, mas uma pessoa que acha que é 100% matemática, com um artista, um filósofo, e você colocar os dois, a linguagem das duas às vezes não bate, a mentalidade parece diferente. Então isso internamente acontece com você. Às vezes você tem um lado do seu corpo querendo jogar uma informação para cima, para sua mente mais racional, mas você não capta ou não capta direito, entendeu? Então é um processo, gente. Por isso que eu falo, tudo é tempo. O Eduardo tem um professor que foi estagiário meu na Power Cycle, e hoje ele trabalha comigo na Body Hit. E aí ele chegou, eu senti a energia dele, assim, estava ávido por conhecimento. Chegou falando comigo o que eu preciso de ler, o que eu preciso fazer para me atualizar. Eu vi que tem muita coisa, eu estou me sentindo defasado. Aí eu falei assim, a resposta que eu acho que ele menos queria ouvir, porque assim, eu falei, não tem como eu passar tudo, não tem como passar nada para ele agora, na verdade. Eu falei, cara, o que você mais precisa agora é de tempo e paciência. Você vai ter que ver as coisas acontecendo. Você vai precisar de um dia após o outro agora. Você entendeu? Que é processo de despertar, está muito em evidência nessa coisa de awakening, que se fala do ser humano se despertando para outras coisas, outros potenciais. Isso é só o começo. Quando você acorda, aí que vem o dia, né? Então, assim, quando você desperta, só começa o trabalho. O despertar não é o fim. Você fala, eu tô com um sétimo chakra aberto aqui, eu sou um ser iluminado. Na verdade, quando você desperta, é só o começo. Quando você fala, olha, tem muita coisa que eu não sei, eu tô defasado, esse é um despertar. Então, esse é o começo da jornada, entendeu? O primeiro passo já foi dado.
O passo mais difícil é você acordar. É o famoso só sei que nada sei, né, velho? Também. Eu também discordo disso, Só sabe? sei que nada sei. Porque esse nada não existe para mim, sabe? Não existe o nada. Não é nada, né? Não sei Não tudo. existe o nada. O universo ele funciona na base da evolução, uma coisa em cima da experiência anterior. Então, o nada, você pode até questionar se o nada existe. Né? O nada. O que é o nada? A gente fala do espaço, o período pré-Big Bang era nada. Você tem que chamar um astrofísico, um metafísico, um físico para discutir sobre isso. Mas eu não sei se o nada existe. Entendeu? O zero, que a gente chama de nada, é um conceito matemático artificial que a gente inventou. Porque na física, na natureza, o que existe é presença e ausência. Né? Você tem presença, que é a existência, e você tem o que a gente chama de nada é espaço, mas o espaço ele é potencial para a existência. Ele não é nada. Ele é, vamos dizer, é uma malha, ele é uma área para que algo exista, entendeu? Então ele é alguma coisa. Agora eu fui longe, né? Eu viajei pra caramba, mas então assim, essa questão do nós não sabemos nada, eu também não acho que a gente não sabe nada. A gente sabe alguma coisa. A gente tem uma intuição também, a gente tem um feeling. E a gente está num processo de descobrir mais. Ciência é para isso, não é para saber tudo. É para a gente ir acumulando e passando mais informação para as próximas gerações também. Então, assim, a gente tem coisas, a gente tem conquistas. Perfeito. Bem, olha só. Eu quero pegar um link de algumas coisas que você disse aí para trás. Essa questão do autoconhecimento, né? Essa questão do que o Armando falou aí, desse sistema inteligente de percepção. Quando a gente consegue perceber os benefícios do movimento, obviamente que fica muito mais claro o que você precisa fazer, fica muito mais claro a importância de fazer. E o B travou de novo. Será que ele está me ouvindo, produção? Eu estou processando tudo que o B falou. Esse girinho do B que tá ali tá dentro da minha mente. Tá, peraí, que eu acho que ele tá entrando aqui de novo, que ele saiu e tá entrando. Tá, beleza. Volta ali. Mas sabe o que eu achei interessante, Rafa? Porque assim, tem que trazer para o movimento, que a gente falou do movimento, né? Se a gente trazer para a consciência do movimento, a gente vai entender até a importância de a gente ir para o movimento com um certo grau de... Tá aí, né, Rafa? Não travou. Eu tô falando sozinho. Tô aqui. Tá. Porque a gente pode levar para o movimento e entender que, como é importante também para o movimento, daqui a pouco tá de volta, como é importante a gente também levar para o movimento essa consciência, essa percepção de que eu preciso quebrar essa zona de conforto no movimento. Sabe? Eu preciso gerar um estressor, eu preciso levar um pouco mais de esforço, porque para eu crescer, para eu evoluir dentro da questão do desenvolvimento físico, seja resistência, força, estética. Michelangelo, essa gente da Europa não dorme, Rafa. Ângelo, tu não dorme, filho! Esse povo não dorme, gente. Por favor. Mique, beijão pra ti no teu coração. E então eu vejo como é importante a gente começar a criar esse entendimento de que é preciso levar o estresse para o movimento. Um estresse inteligente, um estresse dentro de uma que a pessoa tenha a capacidade de lidar dentro desse estresse, sabe? Não é como o B falou ali, a pessoa tem problema no punho, problema no ombro, mas eu quero fazer supino porque eu quero desenvolver peitoral. Né? Não tem como isso ser uma forma inteligente de fazer movimento, entende? Não é inteligente. O inteligente é assim, eu vou desenvolvendo uma... Oi, B. Deixa eu concluir, Não, eu tava assim, é que nem novela, eu tava fazendo aquela barriga. Tá caindo toda hora da novela. Aqui foi mal. Deixa eu concluir. Olha, você viu aí Michelangelo, né, B? Nó demais. Prestigiando. Show de bola a presença dele. Mas, enfim, eu tava falando dessa questão do autoconhecimento, né? E o Armando citou essa questão desse sistema inteligente de percepção, de você melhorar essa percepção sua que você tem pós-atividade física, principalmente para aquelas pessoas que não gostam. Porque elas vão no modo ali aleatório, fazem muitas vezes por obrigação,
e não tem essa capacidade de entender e perceber o que a atividade física leva de benefício para o dia a dia. E aí elas estão sempre naquele modo obrigatoriedade. Nunca fazem por prazer, nunca vão estar dispostas a aumentar o fator de estresse ali para, de fato, gerar resiliência. E aí eu quero te perguntar, obviamente que você já sabe dessa pergunta, mas eu vou atrelar uma nova pergunta a isso. Se o movimento para você, ele te traz felicidade, e se essa questão, ou ter essa percepção, pode atrapalhar a sensação de felicidade que o movimento traz? Olha, para mim, assim, é até evidente, né? Eu falar assim, que o movimento traz felicidade é muito importante. Para mim, até mais do que felicidade. Então, era para mim que, assim, eu não faço movimento para me sentir feliz, sabe? Em alguns momentos, na maior parte dos momentos, não é para me sentir feliz. Eu já sou uma pessoa feliz naturalmente, assim, tem a ver com a minha história, mas eu movo mais. Hoje, por exemplo, a minha meta de movimento é mais paciência. Então, os treinos que eu estou fazendo, todos eles, assim, o objetivo não é um movimento específico, é mais paciência. Então, assim, eu estou buscando os exercícios que vão ter uma janela de desenvolvimento muito longa. Eu vou precisar de muito tempo para trabalhar neles. Porque o que eu preciso com o movimento é ter mais paciência. Eu descobri isso já agora. Agora eu preciso de paciência. Tá? Algumas pessoas precisam se reconectar com o seu potencial. Elas precisam de ver, né, o que o exercício faz. No primeiro ano, às vezes a pessoa vai só coletar experiências sensoriais, sentir o corpo, sentir dor muscular, sentir desgaste, se sentir fraco, se sentir forte. Isso vai mudar muito, né? E como que você constrói percepção? Sentindo. Uma frase que eu gosto do Wim Hof com relação a saber, ele fala assim, ó, se você quer aprender, você tem que sentir. Saber é sentir. Ele fala assim, knowing is feeling. Tá? Ele fala, tipo, se você quer saber alguma coisa, você tem que se expor à sensação dela, sentir. Você evita a experiência, se você quer receber a experiência através da palavra de outra pessoa, ou ler, você não consegue sentir. Então, assim, tem uma parte da informação que tem que ser vinda através de leitura, de estudo, mas através da sensação você vai criar uma terminologia interna e a sensação vai te fazer aprender. Entendeu? Então, assim, para a maior parte das pessoas, elas vão ter que ir fazer e suar a primeira vez para perceber o que acontece e vai se frustrar. Por isso que é bom ter um profissional perto, né? Porque ele vai trazer já a experiência dele, vai cortar caminho, vai falar, você está se sentindo assim? Talvez por causa disso, disso, disso. Então, né, eu acho assim, a pessoa ela pode agir sozinha. Eu, vou te falar a verdade, eu comecei a treinar antes da minha mãe permitir, por exemplo. Por quê? Ela achava que esporte era bom, só esporte era bom, e que eu querer fazer treinamento de força específico ia fazer mal para o meu crescimento, esse tipo de coisa. E aí eu pedia para fazer musculação porque eu queria ficar forte desde 15 anos. Ela fala, não, vamos esperar você estar na faculdade, 18 anos. Eu falei, nossa, 18 anos? Eu comecei a fazer flexão, não tinha internet direito na época, não tinha informação. Eu comecei a fazer flexão por conta própria, sem saber o que eu estava fazendo. Barra eu fazia na escada, eu tinha uma escada que dava para eu pendurar e fazer barra. Então, assim, eu comecei a fazer as coisas, como se diz, na tora, sabe? Por quê? Por causa da vontade, por causa do que eu queria. Então, assim, as pessoas perderam um pouco de espontaneidade e desse desejo infantil, igual eu falei no começo da live. Tentar trazer isso um pouco de volta, entendeu? Especialmente quem tem filho, vê. Eles imitam as coisas, porque eles veem, eles se entusiasmam, eles não sentem que, assim, aquilo é da propriedade da pessoa. Ele fala assim, eu também vou fazer. Aí que ele se depara com a dificuldade, entendeu? Mas às vezes a gente se bloqueia da possibilidade de fazer. Você fala, vou passar vergonha fazendo, vai ser feio, vai ser ruim, não vou gostar. Até isso te limita, não vou gostar. Como assim? Experimenta, entendeu? Então, boa parte do desenvolvimento vem com a experiência, com a experimentação, com teste, com cabeça aberta. Perfeito. E é dessa forma que as pessoas vão conseguindo os resultados e vão conseguindo
enxergar um pouquinho mais de prazer naquilo que é feito, Exato. né? E através desse sentir, ela vai conseguir agir e aprender muito mais em relação a isso. Tem mais vontade de aprender. Você vai modulando também essa percepção do que é um estresse, sabe? Assim, o que um dia foi um grande estressor para você, um dia é uma situação relaxante. As coisas são muito relativas, sabe? Então, as coisas vão Sim. mudando a perspectiva para você com o tempo. O que antes realmente era a sua maior limitação, hoje não é nada. Entendeu? Então, assim, você vai vendo. Esse é o processo de amadurecimento e tudo leva tempo. Você precisa de tempo para ir testemunhando, mas não é um tempo passivo, né? Quando fala tempo, a gente parece que está competindo quem tem mais experiência por quem tem mais idade. Mas experiência é uma coisa que você busca diretamente. Se a vida não jogar na sua cara, você vai ter que ir atrás da experiência. Então, assim, também não é uma coleção de experiências, sabe? Mas ou você vai atrás de uma experiência, ou ela talvez nunca venha até você, né? Ou talvez ela venha no momento que você não se sente pronto para ela. Então é tudo, assim, é tudo muito mais difícil do que a gente gostaria, mas por isso que a gente tem que se apoiar e ter comunidade. E rede social é tão importante por causa disso, que ao mesmo tempo que tem muita coisa que deixa as pessoas desanimadas, assim, para baixo, com comparação, com vamos dizer assim, igual eu falei, uma criança, quando ela olha uma pessoa fazendo uma coisa, ela quer imitar, mas não é uma imitação igual um adulto faz imitação. É uma coisa mais legítima e espontânea e menos voltado com uma comparação de ele é melhor do que eu, sabe? É uma coisa mais natural de, assim, eu simplesmente sinto que eu sou capaz porque eu vi ele fazendo. Ele é um exemplo. Então eu sei que eu também posso. Então, assim, é uma falta de barreira, uma falta de trauma, uma falta de medo. O adulto, quando ele vai imitar alguém, é porque ele pensa assim, nossa, eu vou ficar muito sexy se eu fizer aquele movimento ali. Só que o porquê, às vezes, é um porquê raso, né? Assim, você quer o que a outra pessoa tem, mas é porque não sente. Eu tenho que fazer. Por que eu não estou fazendo se ela faz? Você entende? Às vezes é a mesma coisa. Você analisar uma criança, porque o que motiva uma criança a imitar alguém e o que hoje faz um adulto olhar a rede social e falar, eu quero ser igual àquela pessoa. É um pouco diferente. Então a gente tem que tentar trazer um pouco dessa mentalidade infantil de volta, de não é uma competição, não é uma ver quem é melhor, quem vai ter mais sucesso, mas é uma questão mais de inspiração natural, sabe? Uma inspiração natural que vai te impelir a fazer coisas que você nem imaginava que você era capaz. E sair daquela coisa assim, eu quero ser igual àquela porque eu me sinto inseguro e eu acho que ela se sente segura, porque ela tá muito bonita. Às vezes a pessoa ela tá super bonita na foto lá, mas ela também não se sente segura, ela não acha que ela tá suficiente para o que ela precisa. Você entendeu? Então, assim... Acabou muitas a live? Vezes as pessoas Vamos ficam... Não. Muitas vezes as pessoas ficam... Vão atrás dessa beleza, vão atrás de uma estética por insegurança. Porque são inseguras. Porque precisam de aprovação, precisam, entendeu? Então, quem está olhando pode estar interpretando de uma forma totalmente diferente. Né? E assim, eu te falar, até a insegurança é importante. Assim, eu fui muito inseguro muito tempo e muito tímido, ao ponto de eu tentar trabalhar o lado oposto disso até chegar ao nível over. Só que é importante você ser inseguro, entendeu? Porque quando você está numa habilidade nova, o que traz neuroplasticidade é a novidade. Quem que é seguro, confiante dentro da novidade? Entendeu? Assim, a novidade e o não saber é um desconforto também. É um estressor. Você muda de trabalho. Você não é competente lá. Você vai ter que construir novas habilidades e durante um tempo você vai ter que meio que fingir. Por quê? Você não se sente seguro. Você não passa confiança, você entendeu? Você como professor, eu nunca dei aula coletiva. Você vai lá na frente daquele monte de gente, você fica vermelho, você gagueja, você sua, você começa a pingar, porque você não tem segurança. Só que isso faz parte do processo de aprendizado. Então é importante, tá? O problema é você ficar inseguro demais. Igual eu era quando eu era adolescente. Muito tempo inseguro te impede de crescer. Igual também quem é muito excessivamente confiante começa a ter problema, começa a falar coisa que não deve, porque é excessivamente confiante, ou fazer coisas que não deve, não tem filtro mais.
entendeu? Então, eu acho assim, é tudo... A live é mais sobre equilíbrio do que sobre resiliência, na verdade, né? Porque para atingir resiliência... Mas eu acho que a gente não é um procura, material... eu acho que a gente encontra o equilíbrio, B, depois de todo esse estresse, sabe? Que a gente vai a gente não encontrando é os um caminhos para bambu, achar o equilíbrio. né? Não, Esses bambu, você fala uma substância, uma coisa resiliente, um bambu ou um coqueiro, eles são resilientes, eles são materiais que conferem uma estrutura rígida, mas ao mesmo tempo eles são flexíveis. Eles até quebrar, eles precisam de um vento muito forte para quebrar. Entendeu? Então, assim, a gente tem como ser assim, ter um nível de sustentação, um nível de rigidez e de capacidade de resistir às pancadas, mas ao mesmo tempo ter um nível de flexibilidade, tá? Você não quer também viver a vida caindo toda hora, você quer em algum momento ser capaz de resistir, entendeu? Se você treina para isso, em algum momento você vai ser capaz de resistir. Mas ficar nos dois é muito problemático. Ficar numa vida difícil demais o tempo inteiro e ficar numa vida que, entre aspas, é fácil, né? Que proporciona conforto demais. Meu povo, olha só, são 10h25. Se deixar, nós vamos ficar aqui. Armando, que isso, por favor. Bê? Foi bom, né, Fecha. gente? Eu tô sem relógio, gente. Eu só tô fluindo aqui. Eu tô só no flow. Esse assunto é interminável. Se quiser ficar falando, a gente fica falando. Coisa, né? Qualquer assunto é interminável. Não, é que viu só como as coisas têm a sincronia das coisas, né? Eu falei para Rafa hoje, Rafa, eu vou fazer uma reflexão muito breve. Não vou me estender. Olha, a live se estendeu, então a reflexão, ela obrigatoriamente ela tem que ser breve para não ficar mais extensa ainda. Então as coisas se combinam no final da história toda, né? Ainda sobre esse aluno que eu atendi, ele me falou outra coisa que eu achei incrível, que eu queria trazer como reflexão. E é muito simples. Ele me falou primeiro dessa questão da mudança de comportamento de forma inconsciente através do movimento. E ele me falou o seguinte, assim, Armando, ser humano, você tira o corpo do ser humano, ele é qualquer coisa menos um ser humano, não tem mais corpo. Tá? Se você tira a mente do ser humano, ele é qualquer coisa menos humano, porque ele não tem mais mente. Nós precisamos dessa integração o tempo todo. Mente e corpo estão sempre integradas. Uma está influenciando a outra constantemente. Então, essa conexão ela precisa ser entendida que ela é extremamente importante. Nós nos desenvolvermos mentalmente, através da mente, através de aprendizado, leitura, audição, conversa, comunicação, e nós precisamos nos desenvolver através do movimento. Então, as duas coisas são extremamente importantes, elas se conversam o tempo todo, elas não estão desconectadas. Eu acho importante a gente começar a criar essa consciência, precisa ver, quanto mais a gente se conectar em cima disso, mais inteligentes nós seremos. A nossa espécie, né? A nossa espécie é o Homo sapiens, né? Que a gente fala. Que é significado, eu já pesquisei bastante sobre isso, parece doideira, mas eu fico pesquisando essas coisas, mas Homo sapiens, nome, se você vai no latim lá, homo, humus, tem a ver com humus, que a gente é fruto da terra, assim, tipo, a gente é feito da terra, sabe? Produto da terra. Só que os sapiens, né? Então a gente é um produto da terra, tipo assim, a gente é a expressão da consciência da terra, a gente é o representante da terra. Uma espécie que está num processo evolutivo, que tem essa mente, que é capaz de se reconhecer, a autoconsciência, né? Quem tem animal sabe que os animais são conscientes também. Mas quem tem um companheiro aí, um canino, um gato, mas a gente é um animal, só que a gente é um pouco diferente, porque a gente tem esses dilemas, a gente tem esse aspecto, essa dimensão mental, que é assim, é uma dimensão um pouco além da dimensão física tridimensional nossa. A mente ela vai além do tempo, você planeja, tudo isso é uma viagem no tempo. Você planejar alguma coisa está dizendo que você está pensando em calendário, em data, você tem previsão. Então a gente é um animal e a gente tem o saber ao nosso lado, né? A gente tem o saber, a gente tem a percepção do eu e a gente tem vários fatores cognitivos. Então essa que é a beleza, a gente é a expressão do planeta como se fosse um jardineiro mesmo, a gente traz coisas, a gente pode trazer novidade para o mundo,
entendeu? Então, assim, a gente, por exemplo, foi para a Lua. Então, a gente tirou minério da Terra, a gente criou só com a mente inovações e tecnologias progressivas, e daí a gente conseguiu sair do planeta e ir para a Lua, né? Então, isso é uma inovação fora do comum, a internet, né? Então, assim, é isso. A gente foi, o nosso propósito é evolução e passar informação para as próximas gerações, né? A gente não é imortal. Exatamente. Muito bacana. É interessante que a turma tá aqui, ó, e tem muita gente entrando, muita gente. Simael, que bom que você tá aqui com a gente. Legal, hein? É verdade. Exatamente. Tá muito B, massa. eu quero que você deixe aí para as Né? pessoas. Oi? Ficou bom demais, eu achei, galera. Ficou muito legal a conversa. Desculpa te Foi interromper, legal, pode nossa. falar. Foi, falhou um pouquinho aí. Deixa para as pessoas uma mensagem final em relação ao treinamento, em relação a esses ganhos. Você falou inicialmente ali que o treinamento ele tem que te deixar cada vez mais inteligente e ele precisa ser cada vez mais sustentável. E foi logo no início da live, eu tô com isso na cabeça desde desse inicinho, e essa é a mais pura verdade, que a gente, o nosso corpo tem que ser de uma forma inteligente para que a gente leve isso para a nossa vida, para o dia a dia, para o nosso cotidiano. Né? Não adianta você se matar de trabalhar, ter materiais, se você tem um corpo doente. Né? Então, eu acredito muito que o treinamento, que o movimento, né? Vamos falar de movimento, eu acredito muito que o movimento ele tem essa capacidade de levar para a sua vida profissional, intelectual, pessoal. E o treinamento, né? Quando a pessoa ela se permite entrar nesses fatores mais estressantes, nesse treinamento mais certinho, né? Nessas planilhas de treinamento muito em relação ao TACFIT, eu acredito também que esses fatores eles vão ajudar aí em todo o nosso processo aí do dia a dia. Deixa uma mensagem final para as pessoas, para a gente, para mim, para nós, Pessoal, por favor. a mensagem que eu posso deixar sempre é a mais positiva possível, assim, de esperança, de você saber que tem caminhos, tem infinitas possibilidades, infinitos caminhos que você pode trilhar para sair da situação que você pode estar hoje, de algum tipo de sofrimento e tal. Tem solução, tem muitos profissionais que estão compartilhando informação de forma gratuita na internet. A internet fez Exato. isso. Então, assim, é uma questão de você se orientar, aprender a se orientar, conversar com pessoas que você confia para analisar outros tipos de trabalho. Ah, você vai fazer isso? Pergunta para alguém, pede opinião de uma, de duas pessoas, mas tem muita ajuda disponível. Só que você tem que tomar ação, porque para você controlar o seu corpo, você é o piloto do seu veículo. Então, você não pode esperar as outras pessoas pilotarem o seu veículo por você e fazer as coisas necessárias. Você vai ter que ter a responsabilidade. Isso, você pode precisar de um estopim, de um ponto final. Você precisa de, às vezes, chegar no fundo do poço para fazer isso. Ou você pode fazer antes, entendeu? Isso você vai construindo um amor próprio muito gradual. Você vai aprendendo a se respeitar. Às vezes você precisa de passar pelos abusos, pelos erros para aprender. Então não tem uma forma só de aprender. Não tem uma forma perfeita de aprender. Você tem que ver como você é, como você acha que você é hoje e o que você acha que você pode ser, o que você gostaria de ser. Você pode escrever no papel quais habilidades você gostaria de ter, o que você acha que você não é hoje, que você poderia ser amanhã, e tenta criar uma estratégia, pensa, investe tempo em você, entendeu? Qualquer tempo, qualquer horário. O horário que você vai ver um vídeo inútil, faz alguma coisa, faz uma circundução de ombro, escreve no papel o seu plano, entendeu? Alguma coisa. Então, eu acho nos casos, tá? E você vai observar o seu corpo, como que você vai ficar mais íntimo do seu corpo e vai se sentir mais feliz, mais alegre, vai ter um potencial de ação maior, porque você vai conseguir lutar melhor com as dificuldades, tá? À medida que você vai passando tempo de dedicação com o seu corpo, ele vai te apoiando cada vez mais.
Então as dificuldades vão ficando menores. Você, mesmo em cima de dificuldade, você vai ser capaz de reagir com um certo nível de alegria, de contentamento. Tá? É isso que eu queria deixar para vocês aqui de mensagem. Bem, adorei. Eu adorei. Eu vou dizer só galera, bom demais. Boa noite. Agora já tá na hora de rapidinho. comer de novo. Já comi antes da Agora já tá na hora de, acho que já tá na hora daquele lanche antes de dormir. Horas, né? Eu tenho que fazer mais uma mobilidade ali. Vou fazer mais uma mobilidade. Mas, assim, e mais uma refeição, galera. Daqui a pouco tenho... meu povo. Ó, eu tô tentando finalizar pra gente sair pra comer. Vocês que estão segurando a live agora. Não, mas foi bom demais, gente. Nossa, que tempo produtivo. Foi muito bom. Totalmente produtiva. E é isso que eu ia falar. Exatamente isso. Eu acho que cada vez mais, quanto mais eu converso com o B, mais eu admiro o B. Sabe? Porra, que isso, mano. Porque o Bernardo... O Bernardo é aquela pessoa que você pode sentar com ele para discutir qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Ele está sempre disponível a trocar uma ideia, não impor opiniões, mas trocar ideia. Tem hora que eu tô meio longe, assim, né, Armando? Mas, assim, na hora que dá para conversar comigo, a gente conversa bem, né? Que dá para conversar bastante. Conversa. Não, e toda vez que eu vou aí para aí, eu sinto uma pessoa felizada de poder sentar e conversar com ele. Não, eu também fico. Eu sou, às vezes, meio egoísta. Só falta uma coisa na próxima vez que eu for aí, é a gente sentar para conversar e fazer aquele brigadeirinho de panela, que a conversa fica mais agradável. Fica melhor ainda. Assim, é raridade. Eu tô parando agora. Esse brigadeiro é muita caloria. Quem come uma colher? Você vai lá e come o brigadeiro inteiro, né? Mas a gente passa o dia fazendo mobilidade, se movimentando, a gente vai compensando isso. Compensa, não. Pode comer brigadeiro, gente. Eu não tô falando que não pode comer brigadeiro. Né? Pode comer, mas não agora. Agora não vai comer brigadeiro, não, gente. Não, agora não. Agora eu vou comer uma comida saudável. Comer uma coisa leve, né? Uma coisa leve. Isso, super leve. Não, agora eu só vou tomar um whey ali, porque realmente deu uma fominha a mais. Vou tomar um whey, fazer um pouquinho de movimento no ombro ali, ó. E vou deitar. Soltar um pouquinho. Ótimo, perfeito. Galera, gente, obrigado demais pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Feliz de estar aqui com vocês. E em breve tem mais, a gente faz mais uma conversa de novo. Com certeza. Vamos fazer mais uma pré-live. Segunda-feira tem mais. Vamos sim, eu vou estar presente, eu vou acompanhar também. Eu dou aula até tarde, né, quase todo dia, mas eu vou tentar ligar com vocês. Gente, valeu. Segunda-feira que vem, dia 17, Celina Toledo. Mais uma que tem aqui no Movimento. Vai fechar a nossa maratona. Para fechar a nossa maratona. Caramba, hein? Para fechar. Muito legal, gente. Muito obrigado, tá? É sempre a gente fica, com o coração cheio de felicidade de você aceitar. Gente, é muito bom conversar com você sempre. A gente ter tanto conhecimento que eu levo muita coisa para minha vida. Às vezes nem tem, às vezes finge que tem. Às vezes é um bom fingidor de conhecimento, entendeu? Você não pode se enganar, galera. Você tem que ficar mais pé atrás, entendeu? Você tem que duvidar de tudo. Falei. Ouve, processa e vai atrás da informação, né, Ben? Mas aqui, isso é sério. Eu já fui acadêmico, eu considero que eu tenho uma mentalidade científica. Eu não engulo qualquer besteira, não. Eu sou muito crítico. As coisas que eu vejo assim, a primeira coisa é ceticismo e dúvida. E eu vou pesquisar, eu vou fazer minhas tira-teima, entendeu? Então, assim, não importa se você gostar da pessoa, questione que é importante, entendeu? Exatamente. Galera, valeu demais. Boa noite. Tudo de bom. Valeu, galera. Valeu, hora de ir comer. Vou atrás da Celina para ver se tá ela na câmera aqui. Ela tá no quarto já deitada ali. Vou chegar a fazer spoilers, assim, né? Colocar a Celina na cama ali. Galera, muito obrigado. Eu já falei muito obrigado 10 mil vezes, né? Valeu, Bê. Tipo, nós que agradecemos. Gente, pessoal que ficou até essa hora. Não consegue sair. Então, tá com a gente até essa hora. Valeu, Bê. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo, Rafa. Valeu, Rafa.
Vai lá. Falou, galera. Tamo junto. Boa noite. Grande abraço. Isso aí, Bê.